Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Eu, Diego Ferreira, meu grande irmão Igor Mendes. Hoje estaremos aqui com duas figuras ilustres do mundo automotivo. Vamos falar aí de ferramentas, equipamentos. Hoje, Igor, apresenta aí nossos ilustres convidados hoje. Então estamos aqui com o Tiagão da Orange. Tecnologias em pintura, vamos falar mais abrangente. Não vou definir só como cabine, né? E a gente vai escutar um pouco a história. E Anderson, que é um amigo aí, que a gente já se conhece nesse mundo de oficina, né, cara? De ferramentas. Um mandatário do mundo das ferramentas. Relíquia, né? Já tem pelo menos, acho que 40 anos em atividade. Isso aí, a LF Ferramentas dominando o mercado do Rio de ferramentas. E a gente vai aprender um pouco com essa galera aí hoje. Antes de começar, Boa. deixa eu dar aquele recadinho, né? Porque se a gente tá gravando isso aqui é graças ao seu pod, que é um estúdio de podcast, que se você quiser gravar o teu da LF, você da Orange, tem o espaço aqui, você cria logo e tudo mais. Aqui na Barra da Tijuca, fácil acesso. Vamos ao que interessa, vamos conversar. E ativa o sininho aí do piloto automático para você receber as notificações dos vídeos novos. Isso aí, bora. Começando pelos bem mais velhos. Anderson, conta um pouquinho da tua história, que eu acho que vai se misturar com a da tua empresa, né? Quem é o Anderson? Sim. O Anderson é um apaixonado, um dinossauro da ferramenta, não, porque ainda tô novo, né? Não, tem muita história aí. Nada, a gente aprende no dia a dia, né? Eu comecei vendendo ferramentas, fui treinado por uma coisa formei economia, mas a paixão estava em visitar. Na época eu ia para a faculdade, eu estava indo lá, visitando uma oficina, visitando outra, e vendo a necessidade do cliente, vendo o mercado, ele vai avançando, né? Vai evoluindo. Então, veio a parte dos elevadores. Então, assim, aí comecei ali a querer, tava dentro de mim a capacidade empreendedora. Aquela capacidade de querer vencer, querer fazer, vontade, vibração. Então, foi só começar a visitar, e aí pega uma representação, vende os equipamentos, aí nasceu dentro de um apartamento, dentro de um quarto. Ali nasceu a história da empresa, ali nasceu começou, e dali fomos para uma loja, aí fomos ampliando uma loja. Que ano era isso? Isso foi em 2000, nós começamos em 2001. 21 anos. 21 anos aí. Eu comecei um pouco antes, 2 anos antes, né? E formalmente foi 2001. E estamos aí até hoje trabalhando nesse mercado. Aí o mercado tem várias mudanças, né? A gente se adapta às mudanças, mas assim, a gente leva facilidade para o cliente. Ferramenta é facilidade. Ferramenta eu falo, é o bem de capital que o cara precisa para fazer dinheiro, para facilitar a vida das pessoas. Não é uma despesa, é um investimento, né? É um investimento. Agora, uma curiosidade, sem querer te interromper. Qual foi o teu primeiro emprego? Lá atrás, se você voltar, Se eu voltar no tempo, eu me formei técnico têxtil, fui trabalhar na área de malharia, me formei no Senai C-Ticket. Essa eu não sabia. Fui técnico têxtil, fazendo tecido, e dali, dentro de produção, trabalhei na Bergtex. Mas foi só um pontapé, porque logo veio meu sogro, e o sogro falou, não quer trabalhar com ferramenta, não? Aí, quando eu comecei a fazer uma visita, fazia 2, terceira, dali 2 anos que eu trabalhei formalmente com carteira assinada, dali veio o espírito empreendedor e já fui para o mundo dos negócios, mundo do empreendimento, e estamos aí até hoje, graças a Deus. Mas começou assim a história. Quer dizer, aí você começa por um caminho, né? Nem sempre aquele caminho te leva até lá, mas o coração diz, o coração manda, a gente faz o que gosta. Isso aí, boa. E tu, Tiagão, como é que foi lá a tua história? E conta primeiro a tua história para depois contar um pouco a história da Orange, porque é um pouco ampla, né? Sim. Falando um pouco da minha história, né? Parecido com o Anderson, você vê as coincidências da vida, quem faz economia não sabe o que tá querendo fazer, né? Também fiz economia. Economia e administração, né? Exatamente. Tu tinha que fazer uma faculdade. Eu tinha que fazer uma né? faculdade. Meu pai falou, ou faz esse ano, eu não vou pagar mais. Falei, então vou fazer. Fazer o quê? O que era mais fácil passar. Fui pra economia. Mas nunca atuei. Antes disso, comercial tá no sangue. Fui criado atrás de balcão, minha mãe sempre teve comércio, sou paulistano de berço, criado em Curitiba, então me considero curitibano. E mesmo em São Paulo, em Curitiba, minha mãe sempre teve balcão, então sempre fiquei atrás do balcão, tentei ser
boleiro, né? Tentei jogar bola. Boleiro não, goleiro, né? Goleiro também, mesma coisa de economia, né? O cara não sabe o que faz no futebol, vai pro gol. O importante é participar. Importante Desse tamanho, né? Exatamente. Não, mas a família é de geração, assim, avô goleiro, pai goleiro, é? então teve todo mundo goleiro. Joguei um tempo até razoavelmente bem. Pô, legal, pra vocês que não sabiam, Aí, ó. ele é filho do Rogério Ceni. Não, Deus me livre, pô. São Paulino ainda. Aí não. Rogério Ceni não. No mínimo o Ronaldão do Corinthians. Aí sim, ó. Um bom goleiro. Bom goleiro e uma figura, né? E nessa de trás do balcão eu acabei trazendo no sangue isso, e sempre que eu fui pro mercado eu acabei indo pro comércio. Então tive uma escola daí que foi onde me levou pra venda técnica mesmo, que foi a Ferramentas Gerais. Na época se chamava Ico Comercial, não sei se aqui no Rio tem essa representatividade a Ferramentas Gerais, mas pô, é uma puta empresa que na época você fazia 6 meses de treinamento em sala de aula, porque tinha uma bíblia, assim, a Ferramentas Gerais, né? Exato. Então, pô, você tinha que estudar. Então, quando você saía, eu entrei lá como estoquista, daí fiz um processo interno que tinha essa valorização, e você ficava em sala de aula aprendendo técnica comercial, aprendendo sobre produto, aprendendo sobre equipamento, e aquilo ali, pô, me trouxe pro mercado de venda técnica, e não só a venda, né? Que é a área que a gente atua até hoje. Em 2005, eu entro pro ramo de cabines, então... A gente está indo para 17 anos já com cabines, né? Em 2006 eu conheço essa peça aqui, vira meu representante aqui no Rio. Né? Isso de uma empresa de Curitiba, não da Orange. E aí em 2017 eu vou para a Orange e aí a gente vai trazendo as pessoas boas, a gente sempre quer caminhar junto, né? E aí foi onde a gente procurou de novo o Anderson e voltou essa parceria forte aí. Que é a figura, né? Vocês já viram falando antes aqui. O Anderson é sensacional, né? É um cara que dá risada o tempo inteiro. Mas é mais ou menos isso. Aí depois disso fiz gestão comercial, saí da venda operacional em si. Fui um pouco mais para a parte de gestão, mas você nunca desvincula, né? Sim. Então... E o interessante é que quando a gente fala assim do mundo das ferramentas, né, cara? Eu, por exemplo, conheço o Anderson desde o iniciozinho. Muitos anos, é uma coisa muito ampla, né? Sim. E quando tu fala da Orange, por exemplo, porra, eu tô dentro de auto center o tempo todo, eu não faço essa parte de lanternagem, pintura. Quando tu fala que a Orange tem um foco em cabines de pintura, acho que a gente não consegue mensurar o quão grande é esse mercado, né, cara? Yeah. O que a Orange produz hoje? O que é o percentual de participação na parte de cabine de pintura dentro da empresa? Como que caminha? Então, posso dizer assim, a Orange traz no nome Orange Cabines de Pintura, né? É o carro forte. Por mais que a gente abriu o leque nos últimos anos aqui, o forte continua sendo cabine. Por quê? Porque é o que o mercado precisa para ter rentabilidade, para ter lucratividade, para ter um melhor acabamento, para ter menos retrabalho. Então, continua sendo esse mercado. Só que ainda ontem a gente conversava, que é um dos motivos da gente ir migrando, porque cada vez mais os carros vão bater menos, né? Com as tecnologias que estão chegando. A gente ontem estava vendo na Fiat até, né? O Fastback, acho que é esse o nome, né? E, pô, já é um carro que não é um carro de um valor tão expressivo, já com tecnologia que para bater o pancadão já quase não vai acontecer. Então você vai diminuir, vai migrar. E aí a gente pode depois até falar dessa migração para estética, né? Que a gente conhece bem, que é o que vai continuar. E aí nisso a gente começou, como a Orange é uma empresa lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Na Serra Gaúcha fica a Orange, do grupo Arpe Aspersul, a gente começou a enxergar que só cabines não ia ser mais um negócio. Embora tenham poucos concorrentes de níveis no Brasil, assim, de nível, tem uma forte que é importada, a gente viu que poderia dar um atendimento melhor, servir um pouco mais o mercado, porque a venda da cabine é assim, é um puta trabalho para vender um equipamento na casa de R$100 mil, e depois que vendeu, você quebrou o laço e não aproveita nada, tudo aquele trabalho que foi feito. Então, pô, a gente começou trazendo filtro. Então, a gente se tornou hoje, através da Dartply, que é uma das empresas do grupo, é o maior importador de filtros do Brasil. Filtro para as cabines. Pô, Thiago, só para a cabine da Orange? Não, para qualquer marca a gente tem, entendeu? Tem uma cabine da marca de Minas Gerais, da marca de... Não dá jabá pro concorrente. Né? Da marca de Curitiba, da marca lá de Recife. A gente vai ter cabine, vai ter filtro para atender. Nisso a gente começou a fazer parcerias, a gente entendeu que o mercado precisava de pistolas com uma qualidade legal, com custo menor, então a gente foi atrás de como fazer isso, buscamos junto com o pessoal da Dimension, né, que estava com o Igor lá na SEMA Show agora, né, e montamos um produto, pô, muito satisfatório. Claro, não vai competir com as pistolas de ponta, mas para esse nicho do meio, né, e a gente tem o estudo da pirâmide desse mercado, pô, a maior parte da pirâmide é a base. E essa galera precisa de um produto de qualidade,
né? Porque ele é o cara que mais precisa da rentabilidade em cima do serviço dele, porque é o cara que tem menos serviço, é o cara que tem menos estrutura. Então a gente trouxe um produto, uma pistola, vamos dizer, premium, que atenda legal. E dentro disso a gente foi sendo encontrado no mercado. Como a gente, com as outras empresas do grupo, atende os 3 principais mercados com cabines de pintura, que é indústria metal-mecânica, indústria geral, indústria moveleira e a parte de reparação automotiva, daí é Orange, a ARP no moveleiro e a Arply na indústria, um monte de empresas de fora busca a gente para ser esse braço comercial no Brasil. Então, com um processo de distribuição, representação da marca aqui no Brasil. E aí a gente foi cada vez entendendo mais, usando isso a nosso favor, uma estrutura que já existe, com representação no Brasil inteiro, com vendedor interno, vendedor externo, para estar fazendo isso. E agora, por fim, a gente abriu o projeto de distribuição. Isso é recente mesmo, é agora começo do ano. E montou uma unidade em São Paulo para esse projeto de distribuição de algumas marcas, macacões, por exemplo, a Collad, que é uma marca holandesa, de vários itens, né, legais. Tem um macacão que é pura tecnologia. Quem usa, adora aquele macacão. E não sou eu, não sou usuário. Então, para mim, como comercial, é muito fácil falar. Eu gosto do usuário falar, né? Então, você dá na mão do cara. Aqui no Rio, né, tem um distribuidor aqui que falou, não, aqui no Rio ninguém usa macacão. É por causa do calor. Eu falei, mas exatamente isso que é uma missão da Collad. Pegar um produto simples do dia a dia e falar, como eu posso implementar uma melhoria, uma tecnologia que vai render melhor para o cara. Então eles fizeram material com respiro, com troca de calor, o tecido que não gruda o pó, tem um sistema antistático, né? Tem carbono na fórmula ali para expelir, então o cara não precisa ficar tomando cuidado de trazer contaminação. Então aí a gente cada vez mais partindo para essas empresas, vendo o que dava para contribuir para o mercado, para não ser mais um só, né? Porque eu vou trazer fita crepe. Pô, fita crepe tem uma porrada de fita crepe, né? Então foi nesse caminho aqui que a gente foi desenvolvendo e saindo do cabines de pintura, que foi onde tudo surgiu em 2012. Né? A gente abriu esse leque aqui. Vocês fabricam ou importam as cabines? Maior parte a gente importa. Então a gente tem uma engenharia, né, interna, que é quem faz todo o projeto da cabine. Só que a gente entendeu que para ter uma cabine com custo muito bom, Competitiva. com valor competitivo para o mercado nacional e com tecnologia superior, seria muito mais fácil a gente fazer essa produção fora, como um monte de marcas optam, né? A gente sempre dá o exemplo, brinca, o iPhone nunca foi produzido fora da China, né? Não, se a gente usar o exemplo do mercado de automóveis mesmo, são as montadoras, né? É isso. A maioria não fabrica carro, monta carro. Então vocês são uma montadora de cabine que aplica a tecnologia... Exatamente. Na parte da Orange, sim. Na parte da indústria, já como é muito personalizada. Agora, assim, eu preciso de uma cabine de 7x9, sai de um padrão. O padrão é 4x7 de cabine. Vamos fazer tudo aqui. Vamos trazer e fazer tudo aqui. Vai entrar em projeto especial, tudo. Então, a gente desenhou o modelo que a gente queria e achou produtores que fabricam as partes pra gente. Onde a gente consegue ter vários diferenciais, continuando com custo de igual para menos do mercado interno. E é uma venda completamente técnica, né? Totalmente técnica e... É aquilo que eu falei, né? A formação técnica ajuda muito. E que é a parte mais cara de uma oficina. Então o cara montou uma chapeação, lataria, uma funilaria, cada lugar chama do nome. O cara montou uma oficina, o que é o mais caro que ele vai comprar? Lanternagem, exatamente. Aqui é lanternagem no Lanternagem, Rio, né? pintura. Então, cada lugar é o nome. Você vai montar, a não ser que o terreno e o galpão ali seja teu, a cabine vai ser o mais caro que você vai pôr lá dentro. E aí é isso que a gente fala, às vezes por causa de, 5, 10 mil no máximo, o cara opta em colocar uma coisa que não vai ser, falando tecnicamente, o que vai atender ele para uma vida inteira, por causa desses 5 mil inicial ali, né, que faz uma diferença. Que às vezes a gente falava até antes de começar a parte tributária, sai lá do Rio Grande do Sul para vir para cá, tem uma diferença de alíquota aí de... bem considerável, né? No valor da cabine. Você pega no 100 mil da cabine, vai dar mais ou menos aí uns 16%. Então, são 16 mil de imposto. Pô, pesa, né? Pesa. Mas se você pensar que é uma cabine para a vida inteira, por que não é um equipamento que você troca, que estraga? Cabine não dá manutenção. É um motor que pode acontecer, dá problema, mas é raro. E motor se resolve em qualquer lugar. É disjuntor que tem em prateleira de qualquer casa de produto elétrico aí, né? E lâmpada que queima. Sim. Então, vale a pena pensar, vou comprar uma cabine um pouco mais cara, vou dar um exemplo de um item que a gente tem, os outros não tem, com a caldeira, onde é feito o aquecimento da cabine, a gente depois pode falar um pouco mais da parte técnica, mas é o que vai acelerar o processo, né, para a oficina poder produzir mais, em aço inox, a nossa é em aço inox, entra naquilo que a gente falou, porque fazer fora, porque o aço inox aqui custa uma fortuna, manusear ele também é caro, e de fora a gente traz e os concorrentes nacionais tudo trabalha com aço carbono. Aí você pensa, calor, esquenta, esfria, você aquece a 60, 70 quilos.
70 graus. O aço inox vai te dar uma vida útil gigantesca. E o aço carbono ele vai acabar acende e esfria, ele vai acabar furando bem mais rápido. Então, pô, faz uma diferença. Você pega um pro outro e dá uns 5 mil, pelo menos, só de custo de uma pra outra. Então, não é que você tá pagando aquela história de vender o valor, né? Então, beleza, se olhar o preço, tem 5 mil a mais. Mas se olhar o valor da cabine, pô, vai ter uma puta diferença. Sim. Por causa desses itens. É engraçado que a gente conversando assim, as coisas evoluem muito rápido, né? Hoje em dia tu vê, porra, cabine de pintura é praticamente imprescindível dentro de uma oficina. Há 20 anos atrás o cara fazia um murinho ali, fechava com a cortina e ia botando pra frente. E aí, Anderson, eu acho que tu pegou muito bem essa transição, né? Que de 21 anos atrás, a quantidade de ferramenta que a gente tinha para trabalhar, para hoje, cada dia aparecendo uma ferramenta diferente. A ferramenta, ela entra na ferramenta, que são equipamentos que vêm para facilitar, que vêm para ganhar produtividade, gerar produtividade, diminuir custo. Valor, nós estamos falando aqui de preço. É um valor percebido. Eu levei um tempo para entender, hoje está na realidade de todo mundo. Preço é um valor percebido. Então a gente tem que hoje, na verdade, buscar valores para compensar, mas se você não tiver preço, né? Você não está competitivo no mercado, você está fora. Então, assim, você vê muito cabine, você fala de cabine, eu vejo, quando a gente vai visitar, nem todo mundo tem uma estrutura para poder botar uma cabine de pintura. Então, o cara, o que ele faz? Ele cria uma pressão negativa ali, eu visito muito, então eu me moldo muito a realidade do mercado. A gente vive na realidade do Rio de Janeiro com esses impostos, do jeito que as coisas estão, às vezes uma crise econômica, você tem que buscar saídas, se reinventar. Então, eu oriento, às vezes, o cliente, quer montar uma funilaria? Eu já tenho um pacotinho pronto. A gente foi se aperfeiçoando. Então, a gente vende um pacote. Você quer montar uma funilaria? Tem um padrão todo de funilaria para você, desde ferramentas, equipamentos, a uma cabine, ou você se adapta aqui, constrói aqui, uma parede aqui, faz uma pressão negativa e bota a tua operação para tocar. Porque cresceu muito a informalidade no Brasil. Sim. A realidade é que cresceu muito a informalidade. Então, assim, quando a gente fala num nicho de concessionários, clientes premium, eles vão buscar uma cabine que é imprescindível para a qualidade, diminui o polimento. Então, ele ganha tempo, é super útil. Mas quando você fala da outra realidade, que a informalidade que começou tá nesse Rio de Janeiro afora aí, no Brasil, você tem que se adaptar. Então, assim, a ferramenta, a gente se adapta porque tem vários nichos de mercado. A gente se especializou em ferramentas automotivas. Quando você acredita que a especialização traz a diferenciação. Quando você se especializa, você faz melhor, você atende mais rápido e se molda, tem mais conhecimento, então você gera mais vantagens para o cliente. Hoje nós somos uma empresa especializada em ferramentas automotivas, onde nós temos equipamentos. Agora eu venho agradecer também a Marrov, que é uma representação que vem para agregar para a gente bastante, e que são equipamentos, elevadores pórticos, elevadores que é para uma linha premium de clientes. E aí a gente vem, agrega a cabine de pintura, por quê? Porque quando a gente vende o pacote de funilaria, que são as ferramentas e equipamentos, você tem que ter um agregado, que são empresas que vêm com tecnologia de ponta, para poder oferecer para o mercado. Eu acho que a LF, ela vem se crescendo nesse sentido de ver um pacote especializado no segmento automotivo e ajudando o cliente. A LF bom atendimento. Bom atendimento ela está também. moldando o mercado do mesmo tempo que o mercado molda ela. Exatamente. Eu queria dar um passinho antes. Eu acho que a internet hoje ela tem um mal muito grande de mostrar só a ponta do iceberg, que é o sucesso. Porra, a gente tá vendo a história aqui, porra, 2 profissionais de sucesso que estão aí, mas eu acho que tem o close e tem o corre. Se vocês pudessem compartilhar lá do início, qual foi o momento mais dificuldade que antes da LF tá aí, com fornecedores novos, com horas, com parcerias, quando é que foi o momento aí que você pensou em desistir? Pô, bicho, vou te falar. A capacidade empreendedora tá aqui dentro, não passou, mas os obstáculos foram gigantes. Gigantes. É uma característica que a gente sempre ouve, resiliência. Muito importante na vida do empreendedor. Eu passei por um momento difícil, que foi quando o mercado 2014. Tá, você quer voltar lá na raiz? Lá na raiz, gente, quando você começa com os recursos limitados,
As capacidades são grandes, mas os recursos são limitados. Você se reinventa, vai crescendo, vai se motivando, vai que meio que no tiro, toma uma porradinha aqui. Depois você vai se aperfeiçoando, vai vendo que tem que ter gestão, tem que ter o caixa. Pô, eu falo uma coisa que eu aprendi muito nessa história aí de toma porrada. O caixa é o rei, cara. O caixa é o rei. Grava isso. O caixa é o rei. Você pode? Não pode. Então, você quer sonhar, mas o caixa ele te traz para a realidade. Então, nessa, nós aprendemos com isso, na dificuldade de fechamos uma loja, tomamos uma porrada, rodopiamos para trás, mas nunca pensando, porque eu acho que quando você gosta, quando você é um apaixonado, eu acho que é aí que entra a característica do empreendedor, a persistência. Só persiste quem ama o que faz. O cara que não ama o que faz, ele desiste. Porque o que não mais tem são adversidades para desistir. Cara, a porrada ó, hoje você lida com a concorrência. Internet, toda hora tá ali no pé. O preço. E os valores? Por quê? Tem o preço, só o preço. E o pós-venda? E a entrega rápida? E o pós-venda tem um custo, eu vejo o pós-venda como uma coisa imprescindível. Que o cliente que tem uma oficina, ele vai pensar, pô, como é que eu vou comprar esse equipamento aqui, compra errado, como é que ele resolve? Não resolve. O lado ruim, ninguém conta. Só conta, comprei com preço bom, então comprei com preço mais barato. Então eu lido, hoje a dificuldade é essa, é o desafio, né? Toda hora é um desafio novo. Mas eu gosto do que eu faço. Lá atrás, como você viu, foi muito empreendimento, muita vontade, depois você vai amadurecendo. Acho que vale muito você buscar a tua essência também, você tá ali sem modelo de comparação, você tá ali buscando tua essência, vai firme, gosta do que faz, presta um bom atendimento. Eu acho que isso que são os valores que mantêm a gente aqui vivo, porque hoje preço é um valor percebido, tem que saber que preço você tem que ter também. Então é fechar a casinha, é enxugar, é otimizar estoque, é trabalhar a gestão de estoque, diminuir. Cara, é desafio gigante. É uma ciência, né? É uma ciência, bicho. Eu acho que é a terceira faculdade, sei lá, é o MBA, é a vida. Eu falo, a vida é a história da vida, cada um tem a sua. Eu acho que é o bonito também. Sim. Da vida, né? E a gente aqui tá num estado que o imposto é um pouco diferenciado em algumas situações, né? Eu queria até perguntar para você, Thiago, como que a tua empresa não é no Rio, né? E assim, ao mesmo tempo, vocês acabam atingindo o Brasil inteiro, distribuindo, vendendo, representando, fazendo pós-venda que o Anderson está falando. Eu vejo aqui no Rio essa parte de preço ainda muito mais viva do que em outros lugares, porque como a gente tem que pagar um imposto diferenciado que algumas localizações, eu vejo o carioca hoje. O carioca não, né? O cara do Rio de Janeiro, o estado inteiro. Eu vejo ele trabalhando com uma margem menor, ganhando menos e trabalhando, às vezes, a certo ponto mais. Não estou querendo dizer que nos outros estados o pessoal não trabalha. Né? Tem muito lugar que o pessoal trabalha incessantemente e até mais do que a gente aqui. Mas a forma de ganhar dinheiro é um pouco diferente, muito por causa dessa questão de imposto. Como que você via lá, por exemplo, a empresa de vocês em São Paulo? Né? Não, lá em Caxias. Caxias, no sul. Como que vocês veem o mercado dos outros estados e quais são as dificuldades por essa questão de imposto, pela questão de inadimplência? E eu queria saber também se você nota uma diferença de investimento por estado. Por exemplo, tem estado que o cara quer investir mais. A gente aqui, às vezes eu saio para visitar um cliente lá da Cristone no Sul, eu vejo que o cara tá investindo muito mais do que em determinados outros estados que eu vou, até pela cultura dele mesmo. Como que tu enxerga isso de fora? Você usou a palavra ali, que é o que eu já estava pensando na resposta. É impressionante como cada estado tem o seu costume cultural mesmo, tem a cultura do estado. E aí a gente vive mais de perto a cultura do Sul, que é um povo que veio, a imigração mesmo, veio para fazer o negócio crescer, né? Vieram para construir uma vida nova e até empreender, né? Você pega os italianos mesmo, vieram para pôr a mão na massa, mas já pensando em como fazer. E isso reflete no perfil das empresas, no modo geral. Então sempre, você pega assim, nosso mercado forte, nossos dois mercados de Orange primeiro São Paulo, depois Rio Grande do Sul. Né? Falando dos dois principais. Rio Grande do Sul, por um motivo óbvio, é nosso quintal de casa, né? Então não tem imposto, você vende para dentro do estado. Então é muito difícil você deixar o concorrente entrar. Né? Assim como eu tenho dificuldade de vender alguns estados, um pouco mais de dificuldade que tem o concorrente fabricando ali.
Mas hoje, em nível Brasil, a Orange é o maior distribuidor, o maior revendedor de cabines no Brasil. Eu tenho assistência técnica em quase todos os estados, ou nos principais estados de cada região, né? Você pega do sul até Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília, eu tenho técnico lá, tenho montador, então que facilita. Agora, para nós desse mercado, é nítido o Rio de Janeiro, como tem... Estando mais aqui, a gente vai entendendo. Quando eu tive agora no evento que teve em maio aqui, eu pude trocar um pouco mais conversa direta com donos de oficina. Você começa a entender que a parte do imposto acaba puxando para trás e a carência que o mercado diz ter. Eu ouvi deles isso, né? Pô, a gente não... Eu não vi o Rio de Janeiro tão atrasado nesse setor. E o mercado tem um complexo. Então tem o carioca das oficinas de lanternagem, tem um complexo. Quando ele olha e fala, não, o Sul é superior, tem acesso, São Paulo tem muito mais. Eu não enxergava dessa forma. Pelo contrário, a gente já vendeu cabine aqui pra caramba, né, Anderson? Nos últimos tempos. Só que realmente é mais para concessionárias que foram vendidas aqui. Exatamente. Porque aí é o pessoal que tem... Pô, você falar de 200 mil não é nada, né? Sim. Quando você vai para uma oficina, começa a pesar bastante. E aí tem os estados, trazendo essa da cultura, os estados que têm o hábito mais da, vamos usar a expressão, gambiarra. Fazer as gambiarras. Então, o Rio de Janeiro, muito por causa disso, é por uma questão de complexo, por uma questão de ser um estado que foi explorado de várias formas por governantes que só jogaram o estado para baixo, né? Então você percebe que o pessoal foi se adaptando. É aquilo que o Anderson falou. Pô, você chega lá na realidade, você não vai vender olha pro cara, vai fazer serviço rápido. Você não vai vender a cabine de 100 mil reais pro cara, porque é até uma injustiça. O cara não precisa daquilo. A injustiça da minha parte oferecer aquilo pro cara. Você vai vender uma situação um pouco mais simples, que vai resolver o problema dele. Mas poucos pensam assim, vou ter uma oficina igual a do fulano. Isso falando especificamente do Rio de Janeiro, eu senti pouco disso. E até com quem estava fazendo o evento lá, eu falei, pô, talvez tinha que trabalhar um pouco mais essa parte psicológica do mercado carioca. Do dono de oficina, não se vê como dono de oficina, ele se vê como empresário, cara. Não tem essa visão. Tu acha que isso é por falta de informação ou é por contaminação de informações errôneas? Então, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu acho que um pouco de cada. Eu acho que é um pouco de cada, mas assim, eu acho que vem da a síndrome do crescimento. O cara tem... Aqui o Rio de Janeiro, ele valoriza muito o paulista. O paulista vem com produto, ele é aceito. Aqui é meio que casa de mãe Joana, todo mundo vem aqui, vem aqui, explora e vai. São Paulo vende muito aqui, né? Aqui você vê, o Rio de Janeiro vende... Quantas fábricas no mercado automotivo que estão aqui? Pouquíssimas fábricas. Então vem muito de fora para cá. Aqui é uma área muito... Tem um puta do mercado, todo mundo vem aqui e explora. E ninguém aqui pensa de maneira coletiva para ser um Rio de Janeiro bem mais forte. Imagina todo mundo comprando aqui dentro, cara. Acho que eles não pensam para longo prazo. Não pensam para longo prazo. Aí vem aqui, é fácil para todo mundo isso. que vem de fora que vender. O Sul vende aqui muito, Paulista vende aqui muito, e o Rio de Janeiro é um comprador. Isso é isso que o Anderson falou. O gaúcho compra do gaúcho. O mineiro compra do mineiro. O paulista É muito difícil entrar de fora. Você entrar no mercado E no Rio, por essa questão talvez de não ter fabricante aqui, foi aprendendo a comprar de todo mundo. Isso pode ser um dos motivos. Outra formação errada, com certeza, né? Porque daí surge aqui uma pessoa de destaque aqui, mas com muita informação para trás de que, pô, se colocar, vou dar um exemplo de cabine de pintura. Se eu pegar eu já vi isso, empresa de meio ambiente orientando dessa forma. Pega a tubulação e joga dentro de um tambor de água. E ali vai tratar. Você já visitou cabine em lugar assim? Aí eu fico pensando na lógica. Você tem um ventilador gerando um volume de ar. Tá puxando da tua cabine para fora. Uhum. Você jogou ele pela tubulação dentro de um tambor. A partir do momento que você encheu esse volume de água, de ar... Vamos usar o exemplo do saquinho. Você encheu ele. A partir do momento que ele está completamente cheio, ou ele vai estourar... Ou ele vai voltar. Ou ele vai voltar. Uhum. Então você acabou com o princípio da ventilação. Sabe? Então, e o pessoal compra aquilo como verdade porque é muito mais barato. Não dá vazão, né? Não dá vazão. Aí você tem a cabine que não é ineficiente, aí começa a criar a cultura de que cabine é mais para inglês ver do que realmente funcional. Então, isso ao longo do tempo divulgando, vai virando esse tipo de problema. Né? A gente pensando no mapa desse jeito, vamos imaginar que a gente começou lá em Porto Alegre e chegou em São Paulo, certo? Tá, certo. Aí a gente chegou no Rio e ficou no meio do caminho. Vamos imaginar assim, não é no meio do caminho se tu olhar o mapa, mas sim. Vamos imaginar que tu tá no meio do caminho. Tu acha que daqui pra cima, né, daqui até lá no norte, o cara ele compra mais preço do que solução? Sem dúvida. Eu posso afirmar isso. Tirando algumas regiões nesse meio do caminho,
né? O Espírito Santo me surpreende nisso. Tem oficinas, várias oficinas muito estruturadas no Espírito Santo. E tem um negócio que eu comento com eles lá, que é muito local. A cena local ela é unida. E, geralmente, dono de oficina se vê como concorrente e inimigo, né? Não só concorrente. Sim. E lá eles trabalham. Tem 2 blocos divididos, assim, mas você vê que a galera se trabalha. Então, todo mundo vai crescendo no mesmo nível. Aí a maioria já tem 2 cabines. Você vai lá, pô... Vou até citar aqui, porque o Ricardo Barbosa, que é da oficina Beira-Mar, lá do Espírito Santo, cara, ele é um exemplo que eu acho que todo dono de oficina deveria um dia ligar pro Ricardo e bater um papo. Porque além dele ser um cara que adora falar de oficina e falar dos métodos, ele é um cara absurdamente metódico. Mas é um cara também que é empresário do setor. Ele não é o dono de oficina, é isso que eu vou falar. Ele não põe a mão na massa em nada faz muito tempo. Ele tem a oficina dele central, parece que entrou no hospital. Sabe, assim, tão limpa que é. Rodando certinho, passando o número... Ele não tem interesse em passar mais carros do que ele passa hoje. Ele falou, pá, é isso aqui. Meu negócio é esse. Se eu quiser passar mais, eu vou abrir um outro local. E tudo roda dessa forma. E os funcionários dele não têm... A taxa de turnover dele é bem mais baixa que do mercado. Porque ele trabalha em cima ajuda o cara a conquistar o sonho dele. Então ele faz esse papel de coaching, vamos dizer também assim, dos funcionários. Então, pô, o cara pegou um negócio que é oficina e trouxe aqui e falou, vou implementar um processo de empresa aqui dentro mesmo. Vai ser uma empresa do ramo de reparação, de restauração. E fez um puta negócio. E aí você pega no Espírito Santo, ele não é isolado, porque ele é um cara que já foi do Sindirepa, ajudou a divulgar, leva esse conhecimento, gosta de compartilhar. Ele faz o programa até na CBN local lá, sobre carros. Tal. Pô, um cara legal, bom de bater papo com o Ricardo. E aí você fala com os caras lá, vão gente pedir, claro que tem os que não gostam, né? Gera uma rivalidadezinha. Mas a cena é unida, a gente vai fazer um evento, tá todo mundo junto, os caras viajam juntos, fazem churrasco junto. Com certeza deviam estar lá pra SEMA também, porque eles vão todo ano junto, buscando conhecimento, buscando... Aí você conversa aqui, no Rio, vou dar um exemplo, só deve ter ido pra SEMA quem, de alguma forma, foi incentivado pelo seu fornecedor de material. Entendi. Poucos vão por conta própria, exatamente o que a gente falava antes, para buscar, porque por mais que o mercado faz anos que não tem uma grande revolução, mas tem muito a se aprender e ver o que pode tropicalizar, né? Não dá para trazer direto, mas o que a gente pode adaptar aqui? Então, pô, dá para fazer o que quiser em cima do carro. Eu vejo aqui muito isolado as lideranças. O líder, uma coisa muito importante, a questão da liderança, não pelo discurso, mas pelo exemplo, né? Então, é muito da liderança. Esse é um líder. Aqui são vários líderes nos centros automotivos. Você vê que eles não têm união, né? Os grandes centros automotivos aqui do Rio de Janeiro, eles, poucos se falam. Para criar uma força de consumo, uma força de... Igual tem o Rede Âncora, né? No mercado de automotivo, de manutenção, você vê muitas lideranças. Vai porque aquele líder ali criou a empatia, criou a liderança, ele investiu no conhecimento, ele divulgou, a equipe dele é engajada, ele se destaca. Mas você vê que é uma coisa que o cara que está com a oficina pequena, ele não tem essa condição. Então, na verdade, o preço cada vez mais... É preço. Hoje a feira não tem uma feira como tinha mais. Tudo bem, o mercado mudou. A feira, igual tem um Automec em São Paulo, você aqui no Rio de Janeiro já se deteriorou, não tem mais. Por quê? Custo. Tudo é custo. Então, todo mundo quer fazer business, quer fazer... Hoje os custos, já que é custo, então as pessoas vão... A tendência, o custo é você se achatando, chutando, e sobreviver, trabalha com enxuto. Então, isso é uma das coisas que não... ajudam o Rio a ser pensar de maneira mais coletiva. E vem esse problema. Criando um mercado consumidor forte, que nós somos um puta mercado. Rio de Janeiro, questões políticas, eu acho que a gente poderia... é fortíssimo. Você é político, olha mais para esse setor e ajuda a gente aqui. Exato. Aí, pegando esse gancho que o Anderson deu também, tem o atrapalho e o próprio mercado se atrapalhar, né? Como lá tem essa união, ninguém vai... Eu não vou baixar meu preço porque eu sei que o Igor não vai baixar o preço dele. Então a gente, não é uma formação de cartel, mas é uma tabelação. Porque aí chega aqui, o cara não quer, ele não tem serviço para a semana que vem. Então ele vai pegar o carro a qualquer preço. E aí cai naquilo que você falou, tem o imposto que é mais alto. Eu já trabalho com a margem menor para não ser tão fora. E aí eu vou tirando a minha margem. Aí chega uma hora que o cara tá no máximo empatando. Mas é porque não é por má vontade, né? É na questão de sobrevivência mesmo. Mas se tem um cenário que se conversa, se tem uma instituição que pode estar ajudando, orientando os caras, eles começam a entender a precificação. Tem um amigo meu que é um cara que dá consultoria para esse mercado, ele ajudou um monte de oficina que era assim, porque o perfil da maioria das oficinas é o pintor que deu certo.
Então o cara era pintor de uma concessionária, de uma grande empresa, e nos finais de semana e à noite ele pintava na casa dele. Essa é uma característica Brasil inteiro. Aí o cara foi dando certo, foi fazendo o negócio dele, ele foi dando volume ali no dele, largou daqui e foi pro dele. E aí ele começa a fazer dar certo, começa a entrar dinheiro. Você já viu a oficina da boqueta, da mais simples, até a mais top? Você já viu a oficina vazia? Não existe, né? Só que daí o cara cai no que o Anderson falou antes, caixa. Caixa, gestão. Gestão, o dinheiro da oficina é o dinheiro dele, e aí ele começa a colocar aquilo, no que ele viu, ele tá trabalhando pra caramba e não tá sobrando dinheiro, porque também ele subiu o padrão dele, né? Então aí esse cara vinha pra trazer essa... Já começa num programa que ele tinha, que eu acho sensacional, de orçamentização. Então ele ensinava o cara a fazer orçamento de acordo... Trabalha com seguradora? Seguradora, muitos enxergam como um mal necessário. Pô, mas seguradora é um negócio que te dá um puta volume se você souber trabalhar. Então vamos... Ao invés de olhar como mal e ficar sempre reclamando, pô, os caras estão pagando pouco nas horas, vamos aprender como usar o cronograma que eles nos dão para fazer o orçamento ser o melhor possível. Eles não te negam a pagar o que é certo. O problema é que você não sabe fazer orçamento. E aí você é obrigado a fazer, e é um mercado que por muito tempo viveu de jeitinho. Então você podia colocar peça, aí você superfaturava peça, colocava peça. Isso era uma característica. Seguradora vendo isso e gastando dinheiro começou a blindar. Se é certo ou errado é um assunto, não quero defender nenhum dos dois lados, porque é contestável, beleza. Mas, a partir do momento que eles fecharam, vamos jogar o jogo. E aí essa empresa de consultoria ajudava nisso. E aí começava a ajudar, pô, vamos distribuir melhor a tua equipe. Como que tá sendo o sistema de remuneração? Começou a trazer essa questão da cultura. E tá aí, pô, é uma mensalidade de, sei lá, R$400 por mês, se o cara quiser. Sabe? E nem tô fazendo jabá pro Eduardo lá. Mas é porque eu vi esse cara ajudar muito a oficina grande que tava quebrando e dar a volta, sabe? Então, eu nem posso falar muito o nome dele, que tem um amigo meu aí que é do mercado que fica puto quando eu participo dos eventos dele. Mas não vamos polemizar, não vamos dar corte, né? Senão... Não por enquanto. Não por enquanto, deixa passar um pouquinho mais. Mas assim, faltam empresas dessas. Você vê um cara que eu tô te falando num cenário, eu não vou lembrar o número, mas com certeza a gente tem mais de 10 mil oficinas no Brasil. E aí, lá no início você me falou, eu acabei perdendo o gancho, eu vou trazendo aqui, vocês podem me cortar. Não tem uma ideia do tamanho do mercado de cabines, né? Uhum. Eu, quando vim de fora, quando eu entrei lá em 2005, eu também olhava e falava, pô, cabine de pintura, cara. Vai durar quanto tempo isso? Só que é o que você falou, se andar aqui nas oficinas aqui da região mesmo, provavelmente de cada 10, uma vai ter cabine. Então ainda tem outras 9 para de alguma forma evoluir. Pode ser uma melhoria do sistema que ele tem, pode ser uma de pressão negativa, sem aquecimento, ou ir para uma... E dessas várias que vão ter, das 10, que cada uma das 10, você vai pegar lá, várias vão ser pressão negativa e em dado momento pode ir para uma completa, pressão positiva, com aquecimento. Então é um mercado que ele ainda é muito amplo. Agora eu acho que a gente tem um problema aí de capacitação, né? Não tem uma iniciativa aí do governo para ajudar a formar talentos. É meio que todo mundo, o empreendedor vai no susto, vai construindo, consertando um avião ali com ele voando. Beleza, vamos falar essa primeira parte que vem pós-venda. Vendeu a cabine. Mas não significa que você tem a melhor ferramenta que você vai ter o melhor resultado. Você tem que saber usar. Você também enxerga essa dificuldade de estado para outro depois que vendeu a ferramenta, até passar a cultura para operação. Mão de obra. Quer que eu responda? Tá bom. Não, é uma coisa que eu sempre brinco, né? Pintura é um trabalho artístico. Então, independente da ferramenta que tenha, vai depender do artista. Então, a partir do momento que é um trabalho artístico, o artista faz a diferença. As ferramentas vêm para contribuir com um bom artista, né? Então, uma cabine vai facilitar a vida desse cara. Uma pistola com um leque legal, né? Uma distribuição de tinta legal, com uma taxa de transferência maior, vai facilitar e dar velocidade no trabalho dele. Então, o ideal é você escolher um bom profissional. E aí começa o problema, né? Você falou, não existe bom profissional no mercado. O bom profissional... Ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor e ele está muito valorizado. O passe dele está sempre valorizado. Porque a gente não tem, ou quase não tem, centro de formação. O Senai, que era para ser, e aí fica uma crítica pro Senai, e a gente já conversou com vários Senai tentando, de alguma forma, abrir isso. Eles têm um curso de automotiva, mas que é para o moleque que está entrando agora, faz toda a volta, ele vai conhecer parte de mecânica. Um dos itens é a parte da reparação. Até o Senai do Ipiranga, em São Paulo, é mais específico nessa área. Mas faltam módulos mais
como hoje você vai fazer... Vamos falar de fazer uma pós. É específico naquilo ali. Então, pra mim, falta um pouco mais esse tipo de especialização. Porque aqui eu não vou te falar que é no Rio o problema, que é em São Paulo, que é no Rio Grande do Sul. Em todos os lugares, a reclamação é: não existe profissional. Não existe profissional. Então... Depois que a venda acontece, né? Esse processo de treinamento, habituar às novas práticas. Porque não adianta, por exemplo, você ter uma cabine ferrada e você entrar contaminado dentro dela aqui, velho. Essa... Mudar um pouco a cabeça da operação nos estados é diferente ou é tudo a mesma coisa? Então... Eu vejo assim, existe uma cultura no Brasil, vou falar Brasil, eu fui vendo de perto, que o empresário é o expropriador. Que o empresário, ele tá ali para maximizar o lucro dele e a gente tá aqui. Quem desmistifica isso evolui. Empresas que sabem cuidar, que tratam com liderança, capacitando, valorizando, elas se destacam, mas é individual. O líder está ali pensando nisso e criando diferenciais. Mas a cultura é de que, tô aqui trabalhando, aí ele cansa. Porque são muitos, né? As grandes empresas conseguem manter isso. Elas conseguem ter os bons salários. No mercado automotivo, mercado de reparação automotiva, é um mercado de autopeça, por exemplo, é o mercado mais rico. Você vê que você tem estatísticas de tudo do mercado de reparação. Em termos de peças, volume de peças vendidas. No mercado de manutenção, não tem muito estudo, não tem muita informação de quantas... Existe até estudos que fazem essa pesquisa. Qual o mercado? Nova Iguaçu tem um mercado demográfico muito grande, muita gente, a manutenção, X veículos. Isso é informal. Agora, quantos informais tem no mercado? É muito sem informação. Eu acho que a mão de obra... Eles também sofrem com isso. Existiu o IQA, Instituto da Qualidade Automotiva. Eu não ouço falar mais do IQA, o IQA que... O próprio SESI foi embora, dava né, o treinamento, ajudava eu fui numa oficina, achei interessante. Eu visitei uma oficina agora lá em Nevada. E é impressionante, assim, uma das formas das oficinas se diferenciarem é que elas têm uma certificação do Estado. O Estado tem uma associação dos reparadores. E as montadoras também vão lá e atestam. Então, normalmente, o cara que é mais capacitado, ele é atestado pelo máximo número de montadoras isso que tem é credibilidade. Infelizmente, Aí o funcionário que trabalha nessa aqui. empresa, ele se sente valorizado. É isso. Mas aqui, o piloto automático é para ser também um serviço de utilidade pública e eu quero chamar a atenção para um tema que é um pouco contraditório. A gente está falando pra caramba aí, saindo da cena automotiva, de desemprego. Desemprego é um problema absurdo. E por outro lado, a gente está falando aqui o tempo todo de falta de mão de obra. É isso. Olha o paradoxo aí. Porra, Tem... Calma aí. Preciso ficar um pouquinho puto. Não fica puto, não fica com quieto. brasileiro. Ficar puto com brasileiro. Vou ficar puto com brasileiro. Não, calma. Esse assunto ele é extenso, mas eu acho que assim, o modelo de educação virou um comércio muito grande. Hoje se vende curso de tudo e eu defendo muito que a gente tem que se capacitar a estudar. Eu não concluí ensino superior. Mas... Ele defende que todo mundo tem que ler. Eu realmente concordo com ele, só que nem ele nem eu estudamos. Tudo bem. Não, mas olha só. Não tem nada. É bom, pô. Faz parte. Mas não tem nada a ver, é isso que eu quero levar. Não tem nada a ver você pegar um canudo de você não estudar. Sim, exato. Isso. E olha só, você se formou em quê? Economia e gestão comercial. Você em quê? E economia. E você? Borracheiro. Então tá. Você não pratica economia. Você foi lá, viu isso. várias etapas da economia e não se aprofundou em nenhuma delas. Nenhuma delas. Aí você acabou de falar. O Senai, ele fala do automotivo. Eu acho que é necessário fazer uma quebra cultural, porque eu vejo muita gente pegando financiamento, se endividando para poder conquistar um diploma com a expectativa que quando sair de lá com o título, vai ter um emprego garantido. E não é o que acontece. Não é. Eu acho que ele vai mais sair do mercado do que entrar, dependendo do Vai curso sair- que ele vai- fazer. Exatamente. Vai- Assim, isso é o estudo informacional e o estudo transformacional. O estudo informacional é esse estudo que ele se forma de maneira antiga para
cheio de paradigmas. Pra passar num concurso. Pra vir competir com o mercado. O transformacional é aquele que você se adapta ao mercado, você vê o que o mercado quer. O Dieguinho aqui é o borracheiro que começou e viu a necessidade e foi pra dentro. Quem tá falando né? que o mercado quer? Quem tá falando que o mercado quer é quem tá vendendo educação. Fato. Não é quem tá empregando. Sim. Você não tem todo dia ali anúncio impulsionado e o tempo todo... Porra, agora o mercado estamos contratando. Não, você tem... Pegue o seu diploma e o marketing básico, cara, jornada, sofreu quando vai lá, realizar o sonho do pai, né? Ter uma faculdade que o pai isso. não pôde ter. Isso, a cultura tem que ser quebrada, isso aí. Então, assim... A próxima geração estudo é agora já importante. quebra. Isso aqui já quebra. Também Né? acho. Isso é mais da nossa geração, Também que os pais não estudavam muito, né? O máximo faziam Senai, né? Aí queria que Mas fizesse na nossa faculdade, turma quase passar um todo mundo concurso fez. público, Hoje E a agora- capacidade empreendedora tá aí. E agora vamos Então, falar de uma coisa assim, na prática, né? Usando o exemplo que você acabou de falar. Porra, hoje se tivesse a faculdade, porque a gente precisa de... O brasileiro, ele gosta de alguns rótulos, né? Eu sei, eu lido com essa crise minha, pô. Eu não tô falando aqui de diploma, mas é uma coisa que eu tenho problema de lidar. Tem muitas vezes eu falo, caraca, eu não tenho diploma. Mas talvez se alguém me desse um diploma, cara, faculdade de funilaria e pintura. Pô. Cara, se essa for, não que o nome é faculdade, mas por que a gente não consegue abrir os olhos e falar, cara, você tá procurando emprego? Pô, é melhor você investir numa coisa altamente específica que o mercado tá demandando. Não adianta você pegar uma coisa genérica. Faz sentido? Não faz. Muito. Não, hoje Acho que não. o que é? Que não faz sentido? Da questão de... Não, eu concordo com ele pleno número e grau quando ele fala da questão de... Porra, perdi o que eu tava falando. Não, na formação do cara ter específica. Veja só, a gente Tá muito teve preso. Mas pouquinho antes da pandemia estourar ali, isso foi fevereiro de 2020, a gente tava pegando uma marca de pistola alemã chamada SATA, pra gente ser só tinha um distribuidor no Brasil, e a gente ia ser o segundo, que eles queriam abrir um pouco pro mercado da indústria, e o outro era muito focado no automotivo. Vieram 2 alemães dar treinamento pra gente. Um que era o comercial deles, técnico comercial, e o outro que era o técnico. Ele era formado em reparação, em oficina e lataria em pintura na Alemanha. Lá tem, ele falou, a gente tem faculdade, eu sou especialista nessa porra. E aí cai no que você tá falando. Você falou agora, eu lembrei dessa cena que ele falou e me chamou muito a atenção. A gente não tem absolutamente nada sobre isso. O que a gente vai ter, por exemplo, a galera em São Paulo, principalmente, aqui no Rio também tem uma que foi montada agora, escolas do setor. E aí trabalhando mais específica. Tipo um Senai, né? Isso que o Senai fez suprindo o com que o torneiro Senai não mecânico. fez, entendeu? Isso. Porra, meu sonho era ser torneiro mecânico. O meu pai é torneiro mecânico, pô. Eu falava, Fez mas Senai, e aí volta no que a gente falou. Ele construiu a carreira dele, só que essa geração não sabia ainda pensar um pouco, não se atualizava mais, né? Então meu pai é um cara de 70 anos, aposentado, e que tá em casa hoje, sem a perspectiva. Então, Fica à vontade. Eu vou te falar de um amigo teu que a gente... Isso veio também no assunto, né? O Emerson, Aham. ele tava contando a história dele, né? Dele e do Juliano, da Dimension. Estão Que é mais que sensacional. convidados pra sentar aqui. Já fizeram Lata Velha, os caras tão famosos pra cacete. E eles falam o seguinte, o sonho do pai do Emerson é que ele se formasse no Senai. Exato. Você sabe dessa história? Eu vi esses dias ele falando, acho que tava no Senai de Campinas, né? No Senai de Campinas, exatamente. O sonho do pai dele era que ele fizesse, mas ele, porra, eu era ruim pra caramba com estudo. E eu tinha um peso no coração danado que eu não conseguia dar alegria pro meu pai. Porra, isso é o sonho do pai. Por outro lado, eu sempre fui apaixonado por carro e me debrucei e me certifiquei de todo dia fazer o meu melhor. Aí ele começa, né? Ele foi lá no Senai de Campinas e ele abre a palestra. Pai, aqui é pra você. Eu não estudei, não. Mas eu tô dando palestra aqui onde O você queria que eu pessoal do tivesse estudado, cara. Então, aí eu vou falar um pouco no meu mundo, né? Que é no mundo automotivo, que é o mesmo mundo de vocês. Será que realmente falta o emprego? Não. No nosso mundo, eu não vejo isso. Não falta Tu emprego. falou, Não falta. falando do Senai, por exemplo, assim. O Senai é um órgão que a gente vê dar muito resultado. Sim. Só que assim, eu não consigo achar... Tu acha um torneiro de Senai hoje por uma coisa mais específica, menos braçal do que uma coisa mais braçal. Uhum. Posso até estar falando besteira, mas estou falando da onde eu vejo, da região que eu venho. Porque eu vejo muito dessa faculdade, por exemplo, se hoje o cara tiver uma faculdade de pintura, né? Uhum. Igual tu falou, o cara tem lá na Alemanha. Eu não vejo muito o moleque lá querendo fazer a faculdade, não. Eu vejo o patrão dele pagar a faculdade para ele fazer. Faz sentido. É um pouco Faz isso que eu vejo. Eu não vejo muito. E que eu acho que é uma assertividade muito maior. O moleque já viu que ele, pô, gosta de mexer com tinta, tá, vou fazer uma faculdade daquilo, vou virar colorista, vou fazer tudo que for válido. Mas não acha que falta um pouco essa procura com afinco do emprego também? Vou te dar um exemplo.
Todo mundo aqui tem um amigo que foi para os Estados Unidos ou foi para outro país trabalhar. Sim. Muitas das vezes, se aquele cara trabalhasse na obra aqui no Brasil, do jeito que ele trabalha na obra lá, porque assim, o cara sai e fala assim, não, nos Estados Unidos eu tô ganhando dinheiro. Mas ele Lógico, trabalha- porra, ele trabalha pra caramba, mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tem saúde grátis, né? Tu tem lá segurança, tu tem menos imposto, beleza, mas não, Ganha não por é hora, tão trabalhar. diferente, tu ganha por hora. Eu vejo o cara saindo daqui hoje pra ele colar piso de 8 às 5 da tarde e pegar de 8 à meia-noite sendo manobrista. Uhum. Por que ele não faz isso aqui? Ah, lá pô, juntou dinheiro por quê? Ah, porque lá eu não tenho com quem sair. Por que tu não dá uma segurada em casa? Isso. Porque será que o jovem ou uma grande parcela dessa população que reclama do desemprego e tal, será que realmente eles estão atrás do emprego do jeito que tem que estar? Ou o cara tá escolhendo demais, ou o cara não tá fazendo a força que ele tem que fazer mesmo? Tem alguns problemas aqui. A era da digital eu acho que é o principal. Principalmente quando a gente pega o nosso mercado, que é serviço braçal. Sim. Né? Então, ninguém mais quer trabalhar, ninguém quer dizer que é borracheiro. Ninguém quer dizer que é pintor, que é funileiro, que é pedreiro. E a gente tá falando de profissões ainda que pagam mais do que a maioria que se formou. Um pintor de qualidade num grande centro, o cara vai ganhar 5, 7 mil reais. Que engenheiro ganha 6 mil reais? Fora de uma grande empresa. Então falta sim, o pessoal, que todo mundo quer trabalhar atrás do computador de terno e gravata e andando de metrô. Dá a impressão, ou andando com o seu carro. E ninguém mais quer Com sair crachá sujo. bonito. Exatamente. E dizer, eu sou CFO ou se alguma coisa de tal lugar. E a mão de obra continua. Tanto é que sai daqui, o exemplo que você deu, eu sempre usei. Eu falei, cara, se o cara trabalha... Parecia eu falando. Mas principalmente, não é só o trabalhar o tanto que ele trabalha, mas é o abrir mão da forma que ele abre da vida, porque o cara vai lá para ser um escravo, né? É um escravo. Ele trabalha, como eu ganho por hora, eu trabalho o máximo de horas que for. Pô, você pegar um funileiro, um lixador aqui, o cara que faz preparação, é um preparador aqui no Brasil, e ele falar, eu vou trabalhar 12 horas, e eu vou sair daqui, vou para uma outra oficina fazer um bico à noite, e não vou para cinema, não vou viajar, não vou para praia final de semana, não vou fazer churrasco, o cara compra a casa dele do mesmo tempo que ele vai comprar nos Estados Sim. Unidos. Ah, beleza, talvez a proporção de gasto seja um pouco menor. Aí a gente vai entrar na questão, talvez, de inflação, poder de moeda. Mas falta a galera querer entender, trabalhar que serviço sujo cada vez mais vai dar dinheiro. Sim. Porque tem menos pessoas. Hoje você pega, e isso foi um exemplo A mão que de eu obra dei. fica mais valorizada. A livre Total. iniciativa, hoje aqui no Brasil, a oportunidade aqui é muito grande, cara. Toda Lá área... você é escravo e lá eles não vão te deixar, não tem o sistema. Aqui você consegue trabalhar uma jornada de fazer 2 horários, ou aí aumenta a tua... Se torne caro. Mais importante, bom é quando você vai se tornando caro. Aham. Aí ele cresce. Se ele tiver um pouquinho de gestão doméstica também, né? Gastar mais que ganha. A gente Todo tá vendo gastar isso aí mais que no ganha. Uber, né? É isso. No Uber, né? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente hoje no Uber rodando e nunca olhou para um táxi. Será que se ele rodasse o mesmo tanto que ele roda de Uber, se ele rodasse com táxi, será que também ele não tava fazendo um dinheiro melhor do que na época dele de táxi? Ah, minha rendição. Pô, Sim. não vou pegar essa corrida para lá não, porque senão na hora que eu voltar aqui já vai estar muito tarde. Oficina a gente vê muito isso. Porra, o cara chega, a oficina fecha 6 horas da tarde. O cara chega 5 horas da tarde para trocar 4 amortecedor. Porra, O mecânico olha, pô, esse carro aí demora 1h30, traz amanhã. É. E ele não quer pegar, não quer pegar. né? E aí ele não tá fazendo a força que ele faria em outro país. Porque lá ele vai fazer qualquer coisa, né, cara? Porque ele depende disso pra sobreviver. Ele não tem a vida social também, né? Tem também. A vida Não, social... eu acho que quando o cara ele faz essa migração, ele se liberta de uma bolha cultural. Ele se Concordo. permite Perfeito. lá fazer. Perfeito. Porque eu Aqui é uma acho bolha que cultural. é uma bolha cultural porque é interessante para os nossos governantes nos fazerem pensar assim. Eu O governante, ele joga diretamente o colaborador. É uma equipe, na verdade, né? O empresário, o colaborador, ele coloca em conflito direto, muitas das vezes, e a impressão é que teria mais oportunidade que isso. E aqui, quantos direitos foram conquistados? Só que aqui, beleza, aqui tudo é exigido. Quando vai lá pra fora, beleza. Não, vou trabalhar... Não tá nada de errado, não. Mas por que precisa mudar a cabeça, o mindset, só indo lá pra fora? Por que não poderia mudar aqui? Porque acaba o assistencialismo, cara. Não, isso que eu é tô falando, claro. o cara não. acaba o assistencialismo. O cara tá lá, é o seguinte, se ele não tiver uma pratinha, e se ele infartar, ele tá enrolado. É isso. Então, mas se se ele tiver uma cair em cárie, casa, se mas tiver uma cárie, se ele tá tiver uma ferrado. cárie, ele tá enrolado. Mas é a escravidão imposta pelos governantes. É, a Eles falta de educação, né? São os artifícios que vão utilizando Sim. para nos governar. Pra aprisionar. E a gente não viu agora esse ano passado Nós aí? somos colonizados. Teve professor
professor, pô, deputado, político, sei lá quem foi, contra a implantação da educação financeira de Olha obrigatoriedade isso. nas Por escolas. quê? Vai Isso é um começar a absurdo. Por quê, libertação, cara? liberar a Que bolha. mal uma educação financeira vai fazer pra alguém? Não tem Pelo lógica. contrário, Um negócio ela tem desse, que porra, ser disciplinada. vai Isso é levar obrigatório todo mesmo. mundo junto, é a história do barco, né? Aham. O cara tá torcendo aí pro governo dar ruim, porque eu não gosto do Bolsonaro. Agora o Lula entrou, vai torcer pro Lula dar errado porque eu não gosto do Lula. Mas não tá todo mundo no mesmo barco, porra? todo Essa mundo porra no mesmo barco. afundar, Se afundar, tem vamos que torcer junto, pra né? dar certo, cara. E eles torcem para que nós não pensamos, não se pense de maneira coletiva. Quando começar essa conscientização, educação financeira, gaste-se menos que ganha, vai para iniciativa de empreendedorismo individual, faz o que você gosta, trabalho, almeja, busca, é motivação. Eu acho que tem muito a ver essa capacidade de empreendedora, é motivação. E objetivo, né, cara? É, tem que O cara saber o que ter um quer. motivo, É. cara. Tem Quando que o cara fazer não o- tem um motivo, gostando. quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar te A leva gente até lá. cai num princípio lá atrás já, né? Que se a gente pegar o nosso modelo de ensino, ele já vai trazer o cara para trabalhar muito industrializado ainda hoje, né? Uhum. Então, assim, vou usar um exemplo. Eu desde pequeno estudei música, instrumento. Pô, eu toco violão, guitarra. Eu não estudei teclado, bateria. Embora eu tenha noção hoje, pelo que eu estudei, e música ser muito próximo, mas você segmenta. Você pega o americano, ele dá esse salto falando de música, porque ele não, nem foca em ritmos. O cara gosta daquilo, em cima daquilo, ele vai pegar o cara que ensina ele a fazer aquilo. Depois ele entende o que ele está fazendo. A mentalidade tá invertida. Se a gente pega no nosso setor, desde a criança, já faz um planejamento lá, de um estudo de perfil, análise. O que tem mais a ver com esse perfil de criança? Por que ela vai ter que estudar Bhaskara nessa vida? Eu sempre me perguntei isso. Por quê? Pra que serve Bhaskara no nosso dia a dia? O estudo Ah, ele não, dá muito- pra isso, pra aquilo. Beleza, pro cara de engenharia. Sim. Então, você se pega e começa desde lá da base, identificar o cara que é um cara mais de processo, ou é um cara mais de criatividade. Um cara com... Pô, isso hoje já tem formas de você identificar isso em criança. E começa a trabalhar em cima daquilo, abrindo os leques e com o tempo e direcionando. Você vai criar especialistas, e o que dá dinheiro hoje é o cara ser especialista em qualquer porcaria, né? Se for fazer copinho plástico, ele vai ganhar dinheiro naquilo, porque daí cai dentro do que é a paixão do cara. Que o Anderson falou, pô, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Por isso que eu persisti, veio onda, derrubou, eu levantei, eu respirei. Mas não, a gente tem a sociedade criada para realizar o sonho do pai ou se formar no que vai me dar dinheiro. E a gente sabe que dinheiro onde não tem satisfação é muito difícil de vir, né? É, exatamente. A base da educação tá errada, porque tem princípios básicos que todo mundo tem que saber. Perfeito. Educação financeira, Isso. ética. Isso, São os valores. esse é o ensino obrigatório. Mas vamos fazer Já um... teve aula de morais cívicas aí. Eu já tive. Estudos sociais. Estudos sociais, Estudos sociologia. sociais. Mas você vê pela cultura, eram as aulas de todo mundo, puto. Aula de sociologia, filosofia, que é uma coisa importante, que é despertar a tua consciência a filosofia e a você importância poder da- argumentar. Então, para tudo que a gente sempre foi cego, nunca houve interesse. Então, acho que a formação da base é pegando, você deu o exemplo da música, eu vou dar o exemplo do esporte. Você não pega nenhum talento como o Neymar lá da base e fala, não, olha só, até os seus 23 anos, você vai fazer um pouco de basquete, um isso. pouco de futebol e um pouco de handebol. Não, cara, tu é bom no futebol, vai e faz. Não, e mesmo dentro Os do Estados Unidos futebol, faz isso. você não Michael vai treinar Phelps. ser goleiro, Faz. zagueiro e atacante. É. Você vai ser só a porra do atacante, cara. Você vai cada vez, você vai nichando o cara no que ele é bom. Você vai correr É o num Michael determinado Phelps lugar na- do na campo. universidade Exatamente, lá, cara. o Phelps. É um Phelps Isso, na universidade. é Eles- exemplo melhor até que o da música, cara. Porra. E aí, quando cai na sociedade, o que é importante ser educado, que é educação política. O básico, Pô, né? política a gente tá vendo quanto faz falta pra gente. Educação política porque nós viramos rivais, Sim. né? Tá pior que futebol, política. Futebol já quase não tem mais briga direta. Nessa última eleição eu vi rivalidade de futebol se unindo por causa de política. Então, Né? Tu cansou de ver, eu vi, porra, mas esse cara aí tá torcendo pra tal time, e aí tu ia entender por que um determinado político falou daquele time e era os o- caras se uniram porque Você ele vê gosta isso, do bicho. político. Então, E olha o que o ele tá nível. errado também, ele não gosta da política, ele gosta do político, Exato. que aí já é a merda pronta. É a bolha cultural. Porque ninguém hoje em dia tá... ninguém também é muito pouca gente. A maioria, né? Mas a grande maioria tá discutindo pessoa, não ideia, perfeito. né? Então tu tá discutindo uma pessoa que de repente tu não gosta. Quantas e quantas vezes, isso na época de escola acontece muito, né? Quantas e quantas vezes tu não gosta de um cara, mas tu nunca falou com ele. E aí de repente tu começa a conversar com ele, ele vira o teu amigo. Pô. E às vezes o teu melhor amigo.
Fala, pô, não gostava daquele cara, passava ali, achava ele meio marrento, meio nojento, não sei o quê, ele me chutou aquele dia ele jogando bola. Pô, não gosto dele. Pô, dá 3, 4 meses, vocês se encontram, começa a conversar, faz um trabalho junto, ele passa a ser teu melhor amigo. É o ódio que é criado, na verdade, a base é o amor, cara. Sim. O amor, é o Perfeito. carinho pelo próximo, nós estamos aqui de passagem. Vamos deixar um legado aqui. Mas existe a manipulação lá de cima que faz com que o sistema, a gente aceite as coisas. Um ou outro, quem quer, foge dessa bolha aí. Mas Empreende, hoje vai tá pra cada cima. vez mais difícil, falando de política ou de costume, porque volta ali na questão das informações, né? Uhum. Hoje, se você acessa mais conteúdo de direita, você nunca vai receber nada de esquerda, né, cara? É. Então, tem até uns documentários na Netflix, aquele... O dilema das redes. Dilema das redes, tem o Privacidade Hackeada, né? Sim. Que traz um pouco disso pra gente ver como é muito fácil, do nada, você criar o nós contra eles. Né? E não é nem porque você quis. Você começa a receber só a informação de que o azul é o legal, que o amarelo ele não presta. Né? E daqui a pouco você olha pro amarelo e você começa a pegar ranço daquilo. E o outro lado recebeu o contrário. E a maioria das pessoas se acomoda e fica só recebendo. Ela não vai atrás Não vai de informação. atrás. Não senta na roda aqui E a com quem maioria pensa isso. que amarelo é Sim. bom, eu penso que é azul e vou entender, não é? Vou confrontar. Hoje eu tinha um grupo o nome do grupo, eu vou mandar esse link aqui depois pra ele. É só guita. Pra entrar no grupo tem um requisito, tem que ser guitarrista. É isso, tem amigos do Rio, tem amigos de fora, amigos de amigos. Virou um puta grupo. Só que a gente fala muito de filosofia, conversa. Pô, um grupo mais legal, todo mundo fala, é o grupo mais legal que eu tenho. Que a gente joga a ideia lá, pode ser a ideia mais tosca que seja, e vai discutir, o outro vai trazer. Começou a chegar perto da eleição, puta, Acabou. virou um problema, o grupo se desfez, cara. E mesmo na eleição passada não desfez. Aí, a polícia tá E pra nessa se dividir. desfez. E outra, não são nem dois caras radicais, tá, que causaram o problema. Só que fica a questão do convencimento. Eu não preciso entender por que você pensa assim ou te respeitar por pensar assim. Eu tenho que mostrar que você não sabe o que você tá Você pensando. quer convencer É o que outro. você não entendeu o que eu tô dizendo ou a forma que eu vejo. Ou seja, eu tô te chamando de burro. E eu falei isso alguma vez, falei, gente, pô, vamos parar de Exatamente. chamar o outro de burro. Cada um tem a sua construção, a sua história, enxerga de uma forma diferente. Mas não, daí a gente começa a construir... Eu acho que erros e muita erros. gente se perdeu e é o que acontece na maioria das discussões. Uma discussão ela não chega a um final quando a preocupação da pessoa é mostrar que ela tá certa. E não mostrar o ponto de vista pro outro. Então eu acho que isso foi o que aconteceu mais nos grupos e nas discussões Você das vê redes em família, sociais. Em família É também. isso. Em Pô. família você vê isso. Porque vamos pensar e a gente teve um evento tem pouco tempo que a gente foi muito legal, porque eram opiniões diferentes, esquerda e direita, mas a gente conseguiu conversar pra caramba. Uhum. A gente conversou. A gente não ironizou e chamou o outro idiota pelo que ele pensa. Exatamente. Eu acho que falta, pra quem tá buscando um objetivo, não impor a sua ideia, mas mostrar pro outro porque que a ideia pode ser melhor. Né? Porque nenhum é 100%, né? Essa é a grande Não. questão, né? Não, Pô, e a grande sacada direita é tem todo mundo muito junto. benefício, tem, mas a esquerda também tem, pô, visão pra caramba, visão social. Então, o ideal seria juntar as duas, mas não tem como, né? Mas eu acho que isso que começa Só a tem divisão. como, tem um jeito. É só ninguém Mas- ganhar pra ser isso. É um jeito. Ah, sim, entendi. Ninguém ganhar. Ninguém ganhar dinheiro, Ninguém né? ganhar Ninguém dinheiro. ganhar, pô. Não, achei que era na Se tiver eleição, ninguém dinheiro lá, ganhar. Não, Mas hoje muda a se gestão não ganhar política. dinheiro, Pô. corta lá, vai ser voluntário pra tu ver como é que é. Vem de cima. Aí tu vai ver quem Vem vai. de cima. Vem pô. de cima. Vem de cima, O porque sistema vem de cima, por isso isso aí que a gente tá mexe aqui com o ass- dinheiro, pô. Botou Socado. dinheiro é complicado, porque aí um puxa pra um lado, outro puxa Dinheiro pro e poder, outro. né? Tu vê aí quantas e quantas eleições tu vê que o cara, ele é contra um, daqui a 2, 3 eleições ele está do lado do cara, cara. e daqui a pouco eles brigam de novo. É o Isso Alckmin. nunca é por ideal. Isso aí tem uma bufunfinha por trás disso tudo aí. Exatamente, Que começa a exatamente. mexer nisso aí. Tu vê, cara, porra, assim, não que eu tenha votado. Porra, mas na minha história, agora esse último, não. Mas todos os governadores foram presos, cara. Tô num estado. No aqui Rio. Em todas as sim. eleições que eu participei, os governadores foram presos, Ai, eu cara. nunca mais esqueço disso, cara. Eu fui lá, eu tô lá na Caralho, empresa. tu imagina, eu tô 100% de aproveitamento, cara. 100%. Eu pô. tô dentro- 40 anos, eu voto desde os 16. Todos Sim. eles foram. Os que não foram foi porque um foi, aí o outro segurou, e os que não foram, todo mundo sabia. Vai perguntar o cara, o Aí motorista você quer do solução? ônibus, ele sabe. Não, aquilo ali roubou. Mas não foi porque não foi. Você quer a solução? Eu lembro que eu tava no banheiro, cara, da empresa, lá em São Paulo. Aí o funcionário, o cara chegou assim, do meu lado, e falou assim, ô Carioca, porra, mas vocês também? Mas o tal do governador já é o terceiro. Pô, de novo? Olhou assim e falou assim, mas também vocês não... Vocês são demais. Eu falei,
Não é enraizado, né? Qualquer um que estiver lá ou vai entrar no sistema ou vai estar fora, né? Ou vai ser eliminado. O Então, sistema é foda, parceiro. O sistema é sistema foda. é Já foda, dizia e um eu digo poeta assim, de um filme. E o empreendedor Capitão hoje também tem que ser um herói. Poeta Nascimento. Exatamente. Hoje tem que ser um herói. E aí a gente trazendo isso pro Pra nosso rela- mundo, vamos imaginar que esse sistema hoje seja a internet pra gente. É. Como que vocês estão se situando nessa transição de internet? Aqui principalmente tu aqui no Rio com esse problema de imposto, vocês lá com essa questão de informação. Como que... Porque isso também virou um sistemão que quem não participar de alguma maneira vai ficar A guerra entre os off estados, né? do negócio, né? Não só dos estados, né? Porque é também informação, né, cara? Eu acho que assim, o digital ele veio para ficar, a internet veio para ficar, a guerra de preço ela vem porque os grandes pools que compram em volumes vão sempre esmagar. Isso é América, o site, esqueci agora, não, o Walmart, o que vende livros, Amazon. Então, tá assim. Então, assim, eu acho que no meu caso de ferramenta, a gente pensa em conteúdo. Eu acho que é passar o conteúdo do que a gente tem de experiência no formato de ferramenta para aquele nicho. Aquele conteúdo vai trazer relevância, você vai ter relevância para aquele segmento, você vai gerar informação prática da ferramenta correta para aquele. Então, com isso, você vai criar um diferencial. Eu acho que aonde o cara vai ver relevância naquilo, o preço, ele tem a importância, sempre terá, mas ele tem um contrapeso. O valor está aqui, através do conteúdo. Eu acho que no ramo das oficinas também, tentar parametrizar toda a questão de peças, tudo que é envolvido, cada um vem te oferta uma coisa, você tentar formatar aquilo. Eu penso na ferramenta em formatar tudo que envolve o mercado automotivo. Funilaria, são essas ferramentas, porque aquele é um padrão, padronizar com conteúdo de informação, a ponto de uma pessoa que quer montar um centro automotivo, ela ter toda ali aquela... Se vai virar um curso, pode virar um curso pela internet, que é uma outra fonte. E aí você vai lá, igual tem o Wilson Frazão, tem um curso de pintor, curso de como montar a tua borracharia, ou como montar sua... Para poder essa capacidade empreendedora das pessoas. Ele hoje, na internet, ele vai lá, aprende uma profissão que às vezes está dentro do coração dele, cara. Acho que isso eu posso... E eu vejo também, tem a escola do mecânico, que hoje tem a escola do mecânico que vem com... O mercado está tendencioso a conteúdo, informação. A internet veio para dissipar isso. Mas também de maneira democrática. Se a pessoa não tiver um nicho de informação, ela absorve tanto que no final ela não realiza nada. Sim. Eu vejo dessa forma. Só que a gente tem uma peculiaridade do nosso mercado, que a gente falou antes da venda técnica. Eu acho que nenhuma tecnologia ou tão cedo vai conseguir suprir isso. O que é venda commodity, a coisa pronta, é muito fácil. Agora a venda técnica, ela sempre vai ter esse valor de quem vai me dar o suporte. E um suporte físico. E além do que o nosso mercado é de pessoas mais velhas, ele falou do Wilson Frazão, teve o evento dele aqui, o Compass, em maio, foi, né? E foi um exemplo que eu citei pegando o gancho anterior ali do mercado que não se renova lá, e eu comentei, falei, olha pro lado aí, você vai ver que a maioria é cabeça branca, cara. Não tem jovem aprendendo esse setor, porque o jovem quer o celular. Então, por essa característica, daqui a pouco pode ser que mude. A gente ainda é um mercado que precisa estar presente. A gente já tentou trabalha com a internet, com essa parte de formar conteúdo, de esclarecimento, mas a gente percebe que quem mais vende é quem está no cliente no dia a dia. Então, por isso a gente aposta muito no perfil de representantes, de parceiros regionais. Eu viajo o Brasil inteiro também para sempre estar junto, porque a gente entende que é um mercado, e aí tem muito do brasileiro e da característica a galera nos 70, 80, que são os donos de oficina, que é relacional demais ainda, né? Então o tete a tete aqui é muito importante. Isso aqui já muda quando a gente fala de indústria, tá? Mas estou falando do nosso setor aqui. Então a internet vem, soma, principalmente para quê? Para visibilidade e para firmar a marca. Então isso é uma coisa que a gente, como Orange, a gente entendeu e tentou desenvolver a Orange como uma love brand mesmo, assim, para ser uma coisa que as pessoas queiram ter como marca. Então, beleza, através de pessoas, né, de gabarito do setor, falando, não, pô, eu tenho Orange, eu uso Orange, a gente sabe que isso tem um peso muito forte, né, quando fala de psicologia. E mais do que isso, entregar um produto legal e o pós-produto. Então é isso, é o pré, estar lá, vender e ter as pessoas falando, recomendando, e também o pós. Então a gente teve que fazer um sistema misto.
E eu acho que não vai mudar tão cedo nesse meu mercado específico. A partir do momento que eu entro em pistola, filtro, aí a gente já tá falando característica preço. Uhum. Aí é mais a questão, a gente entende de estar mais próximo, que é mais uma de tempo, que é o que o Mercado Livre ganha muito da maioria. Tem lugar que você compra hoje de manhã e à tarde entregou, né? Uhum. É uma coisa absurda. Então você se sujeita a pagar um pouco mais pela urgência, né? Sim. Então saber usar isso, mas quando cai por um equipamento grande, de valor agregado, tá, eu acho que perde um pouco isso. Nesse outro lado nosso, a gente está trabalhando cada vez mais. É difícil. Compra, a internet vende um alinhamento técnico, mas o cliente ele opta por comprar com uma fábrica específica, porque é bem de capital. Ele precisa daquilo ali para fazer dinheiro. Quando aquilo para, ele deixou de ganhar dinheiro. Então ele tem que comprar com aquele que dá um pós-venda a ele. Esse mercado, ele se autorregula. Eu acho que ele agora, a internet, a gente tem que pensar de que maneira a gente vai entrar para esse mundo da internet para manter e agregar valor para esse mercado, cara. Porque eu se acho for isso. ficar Só no preço, balizando só preço, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter o mesmo preço. É isso. E ninguém vai estar ganhando dinheiro, né? Sim. Não ganha. Você vê hoje o Mercado Livre, o que você enxerga? Eu vejo lá em São Paulo vários conhecidos. O cara chega assim, o cara tá com a sacola e falou, cara, eu tô cansado. Por quê? Porque, cara, eu tenho que chegar em casa agora lá, meu pai tá lá embalando tudo e o correio para poder mandar pelo correio. Eu falei, cara, mas tu não tá ganhando. Aí ele faz o volume, fica naquela corrida dos ratos ali. Pra ganhar Naquela condição corrida do dos fornecedor. ratos e o Mercado Livre, na verdade, não investiu, ganhou 16% ali naquela operação dele, aí ele movimenta aquele mercado, o outro movimento. Mercado Livre fantástico para quem está comprando também. Para quem está fabricando também. Para quem está fabricando também. E o cara que está aqui, que é o distribuidor, ou o representante também, que ele não vende mais aqui. Quem vende é lá de São Paulo que vende aqui. Então, como isso ele elimina cadeias e amplia outra. Então, o fornecedor, ele fala para mim, pô, cara, vai vender pro Mercado Livre, cara. Claro, quanto mais eu for pro Mercado Livre, mais escravo eu vou ficar seu. Tu viu Só que a margem não dá mais, como é que eu vou? Na verdade, eu vejo como que é uma piscina cheia de gente. Eu costumo Como é que dizer... você vai se destacar numa piscina cheia de gente? Exatamente. Não, e tu acaba virando um burro de carga. Pô, burro de carga. Porque o que acontece? O teu dono, né, que é o cara que tá produzindo pra tu vender, ele tá ganhando dinheiro. Pra quem tu tá entregando, vai pegar pra ganhar o dinheiro e o burrinho da carga, ele só tá ali pela comida. Pelo capim, pela água. Aí ele cansou, aí ele falou, pô, tô vai cansando. tá virando todo mundo Tô burro de carga. disso, cara. Eu era E as Shopee, pontas agora... estão ganhando. É isso. E assim vem aí como a informalidade cresceu muito, o que aconteceu? Mais gente se vê, vou vender. Aí o cara, ele se preocupa em vender ou quanto deixa? Ele tem essa consciência de educação financeira? Não tem. Então ele tá vendendo. Isso ainda tem outro problema, porque assim, quando tu pega um cara que tem uma base dessa de conhecimento, tem tudo, vai chegar uma hora que você não vai servir pra nada. Porque o que vai acontecer? Se o preço que tu tá pagando pra revender, pra ganhar quase nada, já não dá pra tu fazer, vai chegar vai começar a vender direto. E esse cara tá com essa base de cliente toda na mão. Daqui a pouco trabalhando, ele site online, cara. Exatamente. A gente tá vendo isso acontecer aí no pneu, por exemplo. Lá. Teve um monte de gente aí que era... Indústria. A indústria não, mas tinha muito importador de pneu que dependia da gente pra trazer um contêinerzinho. Pô, compra aqui adiantado, pra tu fazer um negócio, tu vai comprando, daqui a pouco ele tá com a marca estabilizada, daqui a pouco tu começa a receber pneu dele na tua loja pra tu montar. Vai falar, mas esse pneu não comprou comigo na minha região? Eu comprei em site tal. E aí tu vai ver, ninguém tá ganhando dinheiro, só o importador tá ganhando dinheiro. Exato. A gente que vai montar, vai ganhar dinheiro também, porque tu vai cobrar pra montar, tu vai balancear, tu vai fazer o que tem que fazer. Tu agregou serviço, tá ganhando. Mas e o cara do meio do caminho? Ele passa a ganhar, entendeu? Então, assim, muita gente tá matando o mercado pela vaidade. E aí volta aquele assunto que a gente tava falando lá atrás, que nessa vida de Instagram, o cara tem vergonha de ser chamado de mecânico, de lanterneiro, de borracheiro. Não é pela conta bancária dele, não é pelas coisas que ele ganhou, não. É por ele achar que as outras pessoas podem achar que é depreciativo você ser um vendedor de ferramenta. Você tem que ser um CEO. Não, eu sou CEO da LF, CEO fundador. Eu sou um vendedor de ferramenta. Aí o cara começa a viver de capa. E aí daqui a pouco o grandão vai chegar e vai abraçar todo mundo. A gente tá vendo um monte de coisa disso aí, cara. Tu viu, o Mercado Livre hoje... Porra, quem não tem um aplicativo do Mercado Livre aí? É isso aí. Né? Agora tu vê, a Magalu foi lá em cima, já deu uma caída. Já deu uma caída. Tu não escuta mais falar de Marisa. Lembra? De mulher pra mulher? Sim, Marisa. Tu não escuta falar. Hoje tu escuta falar Amazon, Os grandes. Mercado Livre
Shopee. Shopee, por exemplo, eu nunca tinha entrado. Chains. A Shopee é A a Shopee eu não 25 de entrei. março, porra. Que os caras estão lá. Isso é uma É, coisa. isso lá. Isso é uma 25 coisa. de março que foi pra Isso é uma internet. coisa que tem que nego pode ficar puto comigo, falar o que for. Mas é uma coisa que isso é sacanagem. Por quê? Porque na Shopee, tu vai comprar as coisas e receber em casa que o cara da 25 de março tá com medo do rapa, porra. O cara depende de comprar o hambúrguerzinho dele lá, depende de levar a cesta básica dele pra casa, porque ele atravessa comprando relógio de um, não sei o que, do outro, vai no Paraguai e volta. É uma sistemática pra tu botar na lojinha. Aí chega o fiscal, lacra a tua loja com 200 mil de mercadoria, e o cara que não tá comprando tio na porta, ele abre hoje o aplicativo da Shopee, da AliExpress, do próprio Mercado Livre, nego vende Sim, coisa sim. falsificada. Tudo. Eu não sou contra E o não mercado. exigem a nota. Exatamente, Muita eu não coisa sem sou nota. contra o mercado. Só que eu acho o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é assim que a gente fala popularmente? Se pode vender no aplicativo, por que o cara não pode vender lá? Tá liberado não posso falar a pirataria? Pô, se tá liberado, tá liberado pra todo mundo, porra. Então, não tem regulação. Então, Tem muita assim, pirataria hoje no... Não, tem muita. Não, eu vou te falar que dependendo do seu... Eu chutei a Shopee aqui porque eu não compro eu não compro praticamente nada pela internet, nunca mas comprei no escuta Shopee, as né? pessoas falarem e tu vê pelo preço. Ah, comprei 3 tênis da Nike na promoção por R$420. Falei, então, porra, 3 por Pô, 420? Essa conta nem fecha. A conta não fecha, alguma coisa tem. E aí eu começo a pensar o quê? Porra, sabe aquele maluquinho que antigamente chamava de muambeiro? Aham. Era o cara que viajava, pegava lá o sacolão dele, levava, ia lá na tua loja lá, pô, vendia aqui. Não, pô, vou te vender esse tênis aqui, esse Nike 12 molas, Aham. por 150. Tu me dá 100 agora, me dá 50 depois. Esse cara tá morrendo. Mesmo esquema. O cara tá vendendo direto. Direto. Chega uma hora que não vai dar preço pro do meio do Não dá caminho, preço vamos cortar pra e ele. vamos direto. E ganhar muito mais. Né? Porque ele vende pra tu um preço pra tu revender. Essa ele cadeia de chega preço, ela tende a matar várias etapas. lá. Exato. Realmente, você tem que pensar, hoje em dia, focar em preço. Quem presta serviço, hoje em dia, você tem que prestar um serviço. Tem. Se você não prestar um É só serviço, produto, não você só vender produto, você tá vulnerável, né? vai vulnerável e vai morrer. Agora, o grande lance é se destacar nesse mercado, né? É Eu acho que aí é o grande desafio de procurar o difícil e agregar valor para... Tem oportunidade nesse Brasil, mas você vê que é meio que unilateral. Você vai sozinho, vai pela tua paixão. Porque o governo é aquilo que você falou. Esse negócio, deixa eu te contar, esse negócio de oportunidade e a gente não entender as coisas, a gente tá falando de profissão, é engraçado. Ontem eu tava vendo recebi um meme no WhatsApp que era o cara falando o seguinte: você acha que todo pedreiro é pobre, até você pedir um orçamento pra ele e notar que o pobre é você. Não é? Perfeito. Perfeito. Agora, tu imagina um pedreiro com conhecimento de educação financeira. Sim, e aí vira construtor, né? Porra, ele vira construtor, cara. Ele Também. monta equipe, Agora, ele- um ou outro vai virar. Mas Sim. é meio que Faz assim. É, isso aí. Mas voltamos àquilo. A mão de obra vai ser cada vez mais... Pô, o pedreiro é um cara que ele só não é rico simplesmente porque ele... Como ele ganha em etapas ali, ele já ganha e gasta. Sim, Mas é a galera que mais ganha ganha, de mão de serviço ali, né? sim. Porque, pô, é isso. Todo orçamento é muito caro e é um trabalho que ninguém mais quer fazer. Não tem pedreiro novo. Tem pedreiro novo? Você não. vai ver o tiozinho de 60 que tá Sim. subindo escada. Quando com tem é o balde. filho do cara. E o maior sobrinho problema do que ele cara. tem é E o tá ajudante. É isso. Que é um morto que não larga o celular. Né? Uhum. Você pega a molecada nova, tá trabalhando junto lá pra ganhar um dinheirinho, mas já tá pensando o que eu vou fazer? Vou montar um negocinho na internet, vou trabalhar. Vai Não montar tá um olhando negocinho aquilo na ali e internet, falando, sem cara, você estrutura, não aí vai monta um ganhar negócio, os 10, Mercado 20 mil Livre, que o só pedreiro gera, ganha. só gera... Eu não sei até onde ele vai vender no Mercado Livre ou vai mas- empreender e vai Mas é um... gerar valor para... A Cadê expectativa a de virar geração de valor? empresário, isso é uma coisa que tem, todo mundo quer empreender, né? A palavra ficou muito bonita, né? E aí quando você olha as pessoas que deram certo, e a gente só olha o exemplo que deu certo, a gente esquece de É pegar igual o jogador que a deu massa que deu errado, né? Que tentou... Isso não deve ser um impeditivo para empreender. Inclusive era das aulas que eu acho que deveria ter como base, empreendedorismo, Sim. deveria fazer parte da base curricular ali, né? Mas não faz. Não, todo mundo compra muita ilusão. Eu trabalho acho. lá vendendo carro mais de alto padrão. E certo dia foi um cliente lá que se apresentou, que estava interessado, né? Queria comprar o carro, não sei o quê, fez várias perguntas. Pô, aí chegou lá, pode fazer um test drive? Pode. Caraca, me tirou foto pra caramba. Pra quê? Tô aqui na minha Mercedes, não sei o quê, e... Posta de vez em quando uma outra, reloginho aqui. Tá. Ah, que vazio Coitado. isso, cara. É isso, cara. Fazer Mas o quê? É um modelo de comparação, cara. É um modelo, né?
E é uma coisa que não se O sustenta. Baba vai falar da sociedade líquida, né? E é exatamente isso, né? Sim. A gente falou da internet como assim, é um dos movimentos de transformação, vamos Total. falar assim, que não teve aí uma aceleração grande com a pandemia. Agora, falando em oficinas, eu vejo muitas oficinas tradicionais que acabaram fechando por não se transformar. Qual foi, assim, os maiores erros que vocês acham assim, que vocês viram muitas empresas fecharem? Eu estou falando independente de pandemia. A pandemia talvez acelerou uma coisa que já estava para acontecer. Como é que é a visão de vocês? Eu vejo a informalidade cresceu muito. O empreendedorismo veio nessa cadeia da informalidade, mas meio que desorganizado, porque não tem informação. E você vê muito, eu vejo muita oficina, muita funilariazinha que o cara tá pintando no ar livre. Você vê muita oficinazinha do cara tá ali com um lava-jatozinho na rua. Quando você vai pra Baixada, coisa assim, você vê que a mão de obra tá lá. Você vê que eles estão ali se reinventando, não gera oficina mecânica, ele fica ali, o pai passou pro filho, se o filho estuda um pouquinho, ou ele vai ter uma educação, uma coisa, ele já não quer aquilo. Então isso vai, você vê que as oficinas, elas vão por si só, vai da capacidade empreendedora do cara. O cara quer investir na oficina dele, ele procura, ele busca, ele vai para as feiras, estão se acabando. Cadê as feiras? Então, ou o cara busca pela internet, não sei se o brasileiro é de buscar informação, cara. Porque a internet está ali para o cara buscar, né? E assim, eu vejo as oficinas se mantendo, cara. Eu vejo uma informalidade muito grande. O número de oficina que deve ter nem informal hoje é muita coisa. De oficina informal, sim, mas dos antigos que fecharam, eu vejo algumas questões. Primeiro, tinha comentado antes da falta de entender a evolução do mercado e se adaptar. É um mercado que dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque você conseguia fazer muitas formas de agregar dinheiro com peças, aquilo que eu comentei, de outras formas. E você foi tendo que aprender a jogar o jogo. Aí que eu comentei do meu amigo lá que dá consultoria para você aprender a jogar o jogo. Muitos não souberam ou quiseram trabalhar modo antigo. E a conta não foi fechando, quando viu, fechou. Esse é uma das que eu vejo, os principais motivos que empresas tradicionais acabaram fechando foi a falta de se adaptar ao novo mercado. Né? A forma do seu mercado, não é nem o novo mercado, a forma nova do seu mercado. Um outro que talvez seja uma das grandes falhas, e não é só no nosso setor, fazer a transição, né, de pai para filho. Então você fazer a transição de uma empresa. E quantas empresas a gente viu não saber passar de uma geração para outra, porque o pai cresceu na pobreza e construiu. O filho já foi criado aqui, então foi o cara que foi lá e fez a faculdade de odonto, foi estudar em Oxford, em Harvard, sei lá, né? Dando um exemplo assim. Então ele já voltou e montou o negócio dele. Então ele tem uma clínica, ele tem um consultório com o dinheiro que aqui gerou. Então ele não teve para quem passar e também não pensou em, então, vou pegar meu braço direito aqui, transformar ele num sócio e vou continuar. Então, a maioria das oficinas que cresceram não teve um herdeiro. O herdeiro não aproveitou o gancho, aí cai em tudo que a gente já falou muito aqui. Porque eu não quero ser funileiro, eu não quero ser lanterneiro, eu não quero viver esse mercado que, a gente que vive o mercado automotivo sabe que é apaixonante e é legal demais. Mas dá mais status você ser um médico, ser um odonto, ser alguma outra coisa do sentido, né? Ser um empreendedor da área de comunicação, alguma coisa assim, do que você ser o dono de uma lanternagem. Se você buscar na essência, o mundo tá para o aparente, né? É isso. O mundo perdeu a essência. Então, quem está na essência vê, isso é importante para mim. Então, o mundo capitalista, ele gera consumo, ele gera você olhar para o lado. Então, aquilo ali estimula o consumo. Quando você vê, você está consumindo. Por quê? Não, eu tô comprando isso aqui, mas por quê? Não, porque aí, quer dizer, vira um sistema que a pessoa perde a essência dela de... Eu acho que também tem o seguinte, acho que um grande papel de quando você toca uma empresa é você olhar para frente e ver o que o mercado está acontecendo. Só que as coisas estão tão rápidas que aquilo que a gente tentava olhar lá na frente, na verdade, está acontecendo agora, né? A gente no início da nossa conversa aqui, a gente estava falando assim, caraca, tem muita gente se desesperando, o carro vai voar, não vai fazer manutenção. Cara, a gente está muito longe disso, mas vamos pensar o seguinte,
Hoje, venda direta, eu vou errar para 2, 3%, tá dentro da margem de erro, né? Mas venda direta para pessoa jurídica de carro já representa 50% do mercado nos últimos 2 anos. Sabiam disso? Não sabia. Das locadoras. E aí tá locadora, tá empresas que estão comprando com benefício. E eu percebo o seguinte, hoje uma coisa que não existia, né, no passado são os modelos de assinatura. Uhum, Então, o modelo de propriedade do carro hoje está mudando muito. perfeito. Ele não vai deixar de bater. Só que quem vai consertar faz conta muito melhor de quem tem carro por acaso. Sim. Com certeza. Hoje você sabe, pô, não falta serviço para uma oficina. A Movida vai bater na porta, localiza, tô falando que são as líderes do mercado, isso aí. mas a tabela tá lá. Tá lá. É X reais por peça, não sei o quê. E eu vejo muita gente entrando nesse jogo sem fazer conta e vai morrer daqui a pouco. Eu conheço alguns que morreram já. Por esse jogo aqui. Não, verdade. Verdade mesmo. Eu volto no cenário do Espírito Santo. Estive lá agora e conversando com o meu distribuidor lá, ele citou 2, 3 nomes que trabalhavam para uma empresa desse perfil e que não suportou, não deu conta, não conseguiu atender, o número não batia, porque não é... Você tem que reaprender a fazer, né? Que você tem que fazer mágica quase. Mas dá. Em contrapartida lá mesmo tem um outro cara que tá pegando desses que estão fechando e tá só crescendo. Que é um cara que é mais um gestor de negócio do que propriamente um cara de funilaria. Então, volta na adaptação do que eu vou fazer, né? Porque volume, né? Volume ele te dá. E o volume engana, né? Então você pega, vou usar exemplo de locadora, não que tenha sido especificamente. Mas a locadora te dá um volume de 100, 150, 200. Se você puder passar 500 carros, eles vão te dar esse volume. Só que a que preço? A que custo? Como você paga? Fazer 600 carros, você vai precisar de 2 turnos, né? Então... Aí você precisa de 2 gerentes. Você vai aumentando o negócio Você vê que numa elas proporção. não querem fazer serviço. Elas não querem criar uma oficina própria. Porque envolve investimento. Oficina pede investimento. Pós-venda pede investimento. Então, o spread de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender... Para eles é mais fácil É mais saber quanto custa, você não tem variação, você sempre vai pagar aquilo e vai terceirizar. Agora, eu vou falar um pouco da visão tupiniquim, né? A gente, às vezes, fica com a síndrome do brasileiro, do carioca, porque nos Estados Unidos o pessoal faz melhor, na Europa a gente tem essa ilusão. Eu tive uma oportunidade muito legal de visitar 2 oficinas de reparação agora lá nos Estados Unidos. E isso já tinha acontecido no passado com borracharia. A gente fala assim, cara, tô indo para os Estados Unidos, vai ser uma oficina... Eu vi, eu sei. Cara, chegando lá, eu fui numa muito interessante. Eu fui em 2, mas uma me chamou a atenção que o dono era um mexicano. Foi um mexicano que foi tentar a vida nos Estados Unidos e uma rede gigantesca, cara. Gigantesca não, tem 51 lojas, mas falando de reparação... Pô, Lá eles é favorecem gigante, o crescimento do empresário para várias lojas, né? Exatamente. Você É vê bem lá grande. Seven, você vê o Harbor Freight lá, que é a loja de ferramenta. São 470 lojas. Cada estado deles lá, eles têm uma loja de ferramenta, 2. Aí a primeira impressão, Aqui- quando eu olhei, a primeira impressão normalmente é a que fica, né? Porra, a primeira coisa, quando eu olhei a loja assim, eu falei, pô, não tem nada de tão diferente do Brasil, não. Eu esperava que fosse todas, né, padrão, chão de hospital, iluminado. Toda Você falei, não, high-tech, né? pô, até conheço oficinas no Brasil muito mais bonitas. Isso de longe, né? Porra, aí a gente foi chegando perto, assim, eu já comecei a reparar que tinha um monte de prateleira numerada com a data de entrada, expectativa de saída do carro, tudo dentro de folhazinha, e até que o dono da oficina chamou a gente para trocar uma ideia. O que ficou muito claro para mim que é a diferença? Os caras têm muito processo. A gestão é na ponta da língua. Lá. Ele sabia quanto cada cabine faturava e ainda tinha um número. A gente foi enchendo de pergunta. Eu achei interessante, ele falou assim, cara, carro que custa mais, que o fatura mais de que $2.500 não interessa pra mim. Esse tipo de serviço não interessa pra mim. Porque o tempo Ele de começou a permanência, a selecionar. dificuldade de peça, ele não vai. Então a minha meta aqui é $2.500 se eu consigo fazer. Então, meio que assim, resumindo um pouco do que a gente falou agora há pouco, e mão de obra de todos os países. Talvez seja mais legal você trabalhar de pintor nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso pode te trazer algum status. Mas a grande diferença pra mim foi... que eu percebi foi processo, cara. É por isso, mas eles vêm da cultura de processo, cara. Porque você vê o McDonald's. O McDonald's é processo, cara. Eles conseguem cada vez mais diminuir o tempo deles de entrega
de hambúrguer na ponta, por pedido, e consegue escalar, né? Os americanos, né, cara? tudo, País, né? É porque a gente se compara, nós somos um país subdesenvolvido, querendo que se compara com um país desenvolvido. A cultura, cara, é riqueza, né? Eles vêm dessa gestão de processo. Aqui a gente que tem que se reinventar, bicho. Não é não? Como é que é lá, Di? Tu pensa lá no teu modelo de atacado, aí você que pensa lá, faz os teus cálculos, para isso aqui, eu vou pensar isso aqui, aí quem são o mercado, eu tenho que ficar... Você que pega a tua capacidade, o feeling e pum, certa veia, vai, aí pum, tem uma dificuldade aqui, recua. É isso aí, exatamente. Lá eles favorecem o cara a escalonar, cara, crescer. Eles querem um empresário querendo expandir. É porque o cliente final também, ele entende esse processo, né? Então fica mais fácil para ele. Entendeu? Porque se tu for parar pra... Vamos pensar em evolução, por exemplo, no ramo de vocês. Porra, é até uma pergunta interessante. O que tu mais viu assim, aquelas ferramentas que usava há 20 anos atrás, que hoje é uma coisa tão simples que tu fala, pô, o pessoal se ferrava tanto para fazer esse tipo de serviço. Fala uma ferramenta dessa. Desmontadora de pneu. Aí. Pensa lá no passado que o cara não tinha uma desmontadora de pneu, ele pegava aquilo ali, batia com a marreta, batia com uma... Não era assim? Sim. Fazia, mas aí foi uma dificuldade. Não, mas essa máquina vai facilitar, cara. Quando eu comecei no segmento, os caras falaram, pô, tu tinha que ver 10 anos essa desmontadora aqui. Hoje em dia, tu aperta o botão, vai lá, desmonta, pum, já desmonta o carro. Se o peso for um peso maior, ela já... Balanceadora, ela já mede, já esconde o chumbo. Imagina isso lá no passado. E a resistência é muito grande. Sempre quando você vem com uma ferramenta nova... Você vê que ela veio para ficar, ela tem aquele período de resistência. Você vê hoje os elevadores pantográficos, são os elevadores tradicionais, agora o pantográfico ele já pega por baixo, já fica embutido, a oficina fica clean, essas lojas premium já começam, já fica clean, aí o cara pega por baixo, então facilita o carro que é rebaixado. Então é tecnologia, mas sempre vem de fora. Você chega, eu lembro lá na SEMA, quando eu fui visitar o centro automotivo, a distribuição de óleo já era automatizada. O cara, aquele óleo que ele tem bastante consumo, já vem com medidor já, para poder chegar e já colocar direto, em vez de ficar com garrafinha despejando. Chegou aqui. Os elevadores hidráulicos agora, eletrohidráulico, começaram a aparecer, primeiro veio o difuso, que é tradicional no Brasil, o elevador difuso. Aí agora veio igual a evolução do alinhamento laser para o alinhamento digital, para o alinhamento computadorizado e o alinhamento 3D. Sim. Quer dizer... É uma resistência, mas hoje você pega um elemento 3D, ele te dá uma produtividade muito maior, sem contar, né, a questão de estética, né, tudo. Mas quanto custa um elemento 3D? Então, nas oficinas pequenas, o cara não tem. Então, assim, eu vejo que isso aí, a tendência é você se adaptar ao novo, cara. Tu tem uma ferramenta hoje, tirando o elevador pantográfico, tem uma hoje que tu tá vendo que o pessoal não tá dando... Porra, cara, ninguém dá valor a isso aqui, mas daqui uns anos ninguém vai deixar de ter. Cara, eu pensei agora numa questão da ferramenta de sincronismo, mas é uma ferramenta de sincronismo, ela veio, porque o mundo... Eu questei a questão do aluguel, porque eu falei, cara, isso não vai vender o tempo todo. É melhor o cara usar e devolver. Virou um modelo de... Né? Ah, cara, tem muita ferramenta assim, que você perguntando assim, que veio pra ficar. Tipo a pistola pneumática, lembra? Antigamente chave cruz? Chave cruz. Dou a mantada, depois bota no chão, reaperta. Hoje em dia tu dá uma encostadinha. Tu vai na chave de impacto depois e só reaperta. Solta. Eu acho que o mundo de ferramentas para undercar, o mundo de ferramentas... A ferramenta é um facilitador. Ela não vai parar. Você vê o americano apaixonado por ferramenta. Na Sema Show você vê um monte. Exatamente. O americano tem 10 ferramentas porque o brasileiro usa uma para fazer. Entendeu? E eles têm a bricolagem, faça você mesmo. Eles estão... A cultura de... Aqui nós não temos uma cultura de fazer. Sim. De comprar, pronto, contratar, né? Lá eles mesmos fazem. O custo lá é mais alto numa mão de obra, né? Então, assim, e sem ferramenta, eu acredito até que vai ter no modelo de carro hoje, o carro vai ter que ter um kitzinho básico ali para ele usar as ferramentas ali, ele mesmo fazer alguns recursos, mas não é uma cultura... Mas pro Auto Center, você acha que tem alguma ferramenta que daria tanta produtividade quanto... Acho que o Diego falou da pistola. Que o pessoal não tá usando hoje. Que tá fazendo da forma mais difícil. Tem gente ainda martelando pneu? Claro que eu só tô fazendo um paralelo. Pô, tem muita oficina aí que não tem elevador, cara. Ainda tem oficina que não tem elevador. Macaco.
O macaco, por exemplo, eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo que o macaco jacaré, algumas ferramentas são tradicionais. A chave de boca, eles mudam, mas a chave de boca em alguns equipamentos pode ser robotizado. A chave, a fixação dela é através de porca. Então essa porca, ela vai sempre usar uma ferramenta tradicional. É uma coisa rústica, a ferramenta que ela se mantém. Ela vem outros parafusos de aperto para poder dar uma fixação maior. Os carros BMW vêm com outro tipo de parafuso. Mas o tradicional, ele se mantém. O macaco jacaré, como é que tu vai sustentar um carro? Tentar substituir o macaco jacaré, uma chave de roda para dar um aperto. Demora, eu acho, mas tem muita novidade para vir pelo mercado aí. Eu acho que assim, eu consegui falar de uma ferramenta, eu vejo que tem muita ferramenta que ainda se mantém no mercado por muito tempo. Macaco jacaré é chave de roda. Sim. Cavalete. Com os elevadores na oficina não era para existir o cavalete. Mas o cavaletinho tá lá, a marreta. A marreta não perde a função nunca, cara. Você vira e mexe, o cara tá ali para não usar a marreta, né? Tem informações para ele não usar. Mas é o recurso que ele usa escondido, não sei. Aí o mundo eu vejo muito também no mercado automotivo, é o mundo que você não vê, né? Tal de R pra cá, R pra lá, que é a recuperação de peça. Então, assim, você vê que... É difícil. Mas e lá, Thiago, uma evolução assim, doida que tu viu? Cara, não acredito que não antigamente tem. faziam assim. Isso que vocês estão falando aqui, eu tô revirando aqui. É muito louco a gente ver, ao mesmo tempo que o mercado ele é transformatório, constante, no nosso setor muda muito pouco, né? A gente tem uma aposta interna que é com a tecnologia das tintas, para cada vez mais estão tentando fugir do solvente, já veio a tentativa da base d'água, tem cada vez ganhado um pouco de espaço, já foi maior, já regrediu, agora está de novo. Só que, por exemplo, o verniz nunca saiu, o thinner do verniz, né? O solvente do verniz nunca saiu. Né? Não lembro da marca ter verniz à base d'água. Pelo menos, posso estar errado, mas pelo menos não me recordo. E aí a gente aposta na tecnologia UV. Essa é uma aposta nossa. A gente tem uma das empresas do grupo, das 6 empresas, que chama Doxa, que é a empresa que fabrica o Fast Curing, que é uma lâmpada ultravioleta. A gente tem já há alguns anos aqui no Brasil. Daí na SEMA Show de 2019, a gente fez a parceria com a Colad, né, que é essa empresa holandesa, e que leva essa tecnologia para o mundo inteiro, na tecnologia nossa. E eles levam com o formato deles, uma empunhadura diferente, um modelo bem bonito também, eu acho o nosso bonito, só que é pro mercado de fora. Que aí a gente tá falando em ganho de tempo. Só que para isso a gente precisa movimentar o elefante, que são as grandes fabricantes de tinta. Pô, aí os caras já têm indústrias rodando há muitos anos nesse formato, com o solvente está muito consolidado. Quando você olha a fatia do serviço rápido, que é o foco hoje do V ainda, ele é muito pequeno para ela se movimentar para esse caminho. Entendi. Então, mas a gente está falando de uma evolução gigantesca. Primeiro, a gente tira solvente, então contaminante forte do material. A secagem é rápida, né? Vai. A secagem passa a ser segundos, porque ela já é uma reação química, não é mais evaporação, né? Então você consegue, inclusive, trabalhar com mais sólido, ou seja, você vai ter uma cobertura melhor. Então, para ser a gente acredita em ser uma tecnologia transformadora do setor. Só que é difícil saber se não vai, daqui a pouco, antes dela se desenvolver, surgir uma superior, ou se não vai ter a palavra boicote, acho que é meio forte, mas não vai ter essa resistência do mercado, não deixar essa tecnologia chegar a se popularizar. Como seria? Explica aí pra galera que, tipo eu aqui, que tá totalmente fora desse mundo, o que seria essa tecnologia UV? O que Então, ela é ultravioleta. Né? O que ela faria? Como que seria aplicado? Então, não, a aplicação é idêntica. Hoje ela está muito forte na massa e no primer, né? A parte do fundo da pintura ali. A massa, hoje é uma coisa que demora aí, vai variar de temperatura, mas a cada 15, 20 minutos. Você faz lá, aplica a massa no carro e vai ter que esperar ele secar para poder vir com outro por cima. E outro problema da massa, ela é com catalisador. Então você vai fazer um pedaço, você tem que prover um pouco mais de massa para se precisar. Então você sempre vai ter desperdício dessa massa. E você tem que fazer num tempo, senão ela que você está fazendo aqui já secou e você perde ela. Quando você vai para massa UV, não, você tem um pote preto, porque o sol é um emanador de ultravioleta, para não pegar o produto. Você vai passar exatamente o que você precisa, ela vai ter que ter uma transparência, vou explicar por causa da luz, né? E o que sobrou,
você põe de novo na lata e fecha, guarda aqui, ele não vai secar. E eu posso deixar aqui, dentro desse ambiente, se não tem nada de ultravioleta, você vai voltar amanhã, depois pode fazer 100 graus aqui dentro, ele não vai estar seco. Porque vai só a hora que eu jogar o ultravioleta, a luz ultravioleta, é que vai fazer a transformação, né, a reação, e ela seca instantâneo. A gente tá falando aqui, a gente fala em 10 segundos, mas seca antes de 10. A gente fala 10 porque o cara vai estar com a lâmpadazinha movimentando aqui, porque vai ter os receptores dentro e às vezes você precisa pegar em vários cantos, né? Uhum. Aí um problema, massa, falando do contra, né? A massa convencional você pode dar a espessura que você quiser. Essa daqui você vai dar por camadas, porque você precisa da penetração da luz para chegar lá, porque senão você seca aparente e embaixo está úmido. Uhum. E não vai secar nunca, lembra? Então ela vai desplacar. Só que a gente tá falando de 20 minutos para 10 segundos. É um puta ganho. Se for 1 minuto, que tem gente que fala 1 minuto, depende da distância. Pra reparo rápido, né? Para reparo rápido é gigante. Só que no Japão, tem uma franquia lá que tem... Eles têm quase 1000 unidades lá no Japão, só que é entre mecânica e também lanternagem. Que eles usam já para peça maior. Eles levaram a nossa lâmpada para lá. Eles usam ela. Nossa lâmpada é tipo uma pistola, assim, um pouco maior. E eles já fazem peça, porque a Carcom fabrica as próprias massas UV. Então, do custo para eles ficou legal. Hoje não se usa para serviço rápido por causa de custo. Só que quando você põe no papel, o custo não é tão diferente, porque você aproveita 100% do material. Você não tem desperdício. Isso aí, Diferente- tipo, a galera que não tá tanto no ramo automotivo, tipo quando você vai no dentista, É o ele mesmo bota aquela sistema. resininha, bota aquela luzinha roxa lá, É que vai isso aí. secar rápido, e já É o acaba de mesmo fazer sistema. Aquela resina, o ela tem trabalho. o receptor do ultravioleta e a lâmpada ultravioleta que seca ela. Então você pode fazer para sink de camiseta, para tudo. Só que nosso setor não tinha, né? E aí a gente desenvolveu a lâmpada. Não é que não existem outras no mundo. Qualquer lâmpada UV serve para isso. Mas a nossa é a mais potente hoje do mercado. Legal. Então você consegue, ao invés de 1 minuto, ter essa questão mais curta. Então você começa a falar, quando vai falando do reparo, se a gente conseguisse fazer isso, transformar em volume de mercado mesmo. Você começa a falar de uma diminuição gigantesca do índice de emissão de um contaminante para a camada de ozônio. A gente começa a falar num ganho de tempo absurdo, e também não tem mais gasto com queima, porque hoje aquecimento de cabine, salvo raríssimas exceções que tem esse sistema de elétrica, e aí hoje com a placa solar começa a voltar a ser viável ter cabine com resistência, né? Os outros dois a gente está falando de queima de gás e queima de diesel. Então você tem, ambientalmente você tem muito ganho a trabalhar com V, né? De tempo de processo você também tem muito ganho. Então só que no verniz as marcas que desenvolveram ainda teve um problema do amarelamento, ainda não chegou no estágio ideal. E ele também fica um pouco mais resistente. Então, para um segundo reparo em cima daquele verniz é um pouco mais complicado. Entendi. Ele de fundir um com o outro. Então, o forte hoje, ainda por isso que eu imagino que não pegou de verdade, porque não se parou. Pô, se a gente conseguiu fazer uma vacina, em Sim. pouco tempo conseguiria desenvolver isso. Só que, a gente falou ali, não é uma questão do mercado não saber fazer, né? A gente tinha falado isso sobre as baterias, acho que foi, né? O recarregamento dos carros elétricos. É mais sobre uma questão de o que eu faço com a outra parte, com o que me trouxe até aqui, né? Sim. Mas eu acho que essa pode ser uma virada. Fora isso, não lembro de nada assim que mudou nos últimos 30, 40 anos que posso falar, nossa, baita revolução na pintura. Foi melhorias no processo de transferência das pistolas, tecnologia, mas é só melhoria mesmo, não é um negócio que disruptivo. Inovação. Assim. Inovação não tem. Não é da água pro vinho, né? Não, nada. Disruptivo, assim, que a inovação gera. Eu vejo a máquina de câmbio, que é a máquina de troca de óleo de câmbio. Ela Sim. veio porque a tendência dos carros agora é só câmbio automático. Então, Sim. a tendência dessa máquina vir para ficar. Porque não dá para você ficar trocando igual Na gravidade, com né? pouco recurso, usar com a gravidade. Ah, não tenho recurso, abre a gravidade, agora ele troca o óleo de motor. Não. Hoje não dá, com aquela ali, o nível de óleo, senão o carro nem funciona. E o problema é grande. Então ele vai ter que ter. E assim é reciclador de ar-condicionado. Mas o cara ainda consegue, com a reciclador de ar-condicionado, que tem um custo elevado, ele consegue lá botar o motorzinho de geladeira, botar o manifold e fazer dar a pressão no sistema e trocar o ar-condicionado, né? Agora, botar o gás. Um item aí foi uma pergunta que fez antes ali, que eu acho que não se tem hoje, e que em questão de 10 anos
90%, 80%, número chutado, vai ter que ter, são sistemas para realinhamento, né? Dessas oficinas, de todos os sensores que o carro tem hoje, né? O ADAS, né? Porque, pô, isso que a gente não pensa, né? O sensor tá ali, mas qualquer batidinha, qualquer coisa, vai ferrar com tudo. Ou você vai eliminar... Hoje, se você desmontar o para-choque de uma X5, você não tira ela do lugar, sabia? Não sabia. Você não consegue levar ela pra cabine se você não tiver o sensor ali pra avisar. Então, tá vendo? Tá vendo o nível que chega, né? E aí eu vou chover no molhado numa coisa aqui que eu já falei. A minha sensação é que a maior ferramenta hoje que não pode faltar é conhecimento na oficina. Porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. Muito rápido. E a gente não está falando, eu falei de uma X5, mas hoje tem carro da Fiat que você não consegue alinhar se você não tiver a ferramenta específica. Para poder zerar ali. Então eu acho que... E eu percebi também que as indústrias estão tentando trazer essas ferramentas de gestão. Eu ouvi da AkzoNobel, eu ouvi da 3M. Todo mundo está apostando em sistema próprio ali, com Kanban e tudo mais. Perfeito. Agora, conversando com os gringos, a dificuldade é implementar. É claro que se meter no negócio dos outros é muito fácil, mas o grupo da Orange não pensa em alguma faculdade de capacitação? Não seria uma forma de aumentar o mercado de vocês ou... Porra, não sei, não sei te responder. Serve sozinho, assim, eu vejo que sozinho, para a empresa, custo, né? Se não tiver um sindicato, não tiver uma instituição, um Senai envolvido, um Sindirepa... É muito complicado, né? Do governo, né, cara? Que a gente tem o papel do Estado. Que na verdade a gente está buscando soluções aqui... A gente tem a conscientização, assim, de levar essa parte de conscientização do quanto vale se ter, né, cada produto. A gente, para a indústria, para o automotivo, a gente ainda não lançou. Tá em estudo, a gente tem um software de controle de produtividade mesmo. Então, quanto que o cara tá... Pelo acionamento da pistola e todo o sistema, a gente sabe horas de uso versus tipo de material, seguindo aquela ideia do que não se mede, não... Como que é a frase? Não se gere. Exatamente. Então, para o cara saber, exatamente, então é a hora de pensando, além do produto, como eu ajudo, que é o que a gente mais entende, que é o que vai valer cada vez mais no mercado, o valor. Como eu faço você utilizar isso não só da melhor forma, mas o teu processo se adaptar ao maior potencial possível, né? Então, essa é a ideia desse negócio. Medir por acionamento, tempo de aplicação, material, e aí você poder dizer assim, não, em 8 horas você realmente chegou no limite. E o seu índice dá para diminuir? Como nós vamos diminuir o gasto nesse período? Então, a gente lançou um software que está já em algumas indústrias lá do Rio Grande do Sul testando, que é nessa linha de gestão da carga horária e da produtividade de quem está ali dentro da cabine de pintura. E a ideia é a gente começar com isso, trazer... A gente já tem um sisteminha de treinamentos que acontecem, é uma plataforma nossa. A gente está montando agora um processo de clientes... depende dos pacotes que adiciona, a gente disponibilizar isso, então tem acesso lá, desde gestão, desde boas práticas na oficina, mas são detalhezinhos mais de conscientização do que propriamente algo que possa levar uma formação para isso gerar... Uma 3M poderia, né? 3M... É o que ele falou, no dos outros é fácil de pôr o B dele. Eu também acho. Eu fiz a introdução, viu? É mole de se meter. É muito fácil. Mas assim, é difícil pensar quando está dentro, principalmente... A gente tem uma dificuldade, a gente já tentou, como empresa, falando daí de questão de comercial, implementar várias ferramentas, só para mostrar como é difícil pensar. Ferramentas de gestão, de negócio, de como eu posso dizer, de internet, de exponencial e fazer esses crescimentos. Nada do que é criado no mercado, do curso de internet, de vendas, de sales, de tudo, se aplica a equipamentos de tecnologia. É sempre para consumo. Nada é para o sazonal. E aí a gente tem essa dificuldade para esse tipo de situação e também para desenvolver essa questão de um centro de formação para levar aquele fim, né? Então a gente sempre trabalha anexado. Por exemplo, em São Paulo tem a Escola do Funileiro, que é uma escola, um centro formador, é do mesmo grupo da Escola do Mecânico, tá? Mesmas pessoas. Só que a Escola do Funileiro está no projeto no primeiro, agora já está vendo para expandir. E aí a Orange sempre vai caminhar junto com esse centro. Quando tinha o ITP, a gente caminhava com o ITP. Com o Senai, a gente é um apoiador do Senai. Então é a forma que a gente identifica que a gente pode estar junto
Porque a gente entende que quando lá na base é gerado o conhecimento certo, quando o cara chega aqui, ele vai trazer a boa prática para esse momento. Mas a forma que a gente hoje está chegando no mercado para gerar, e vai gerar mais venda, aí sim. Porque o cara que cresceu lá dentro, entendendo, pô, a cabine da hora de me dar isso, uma pistola da hora de me dar esse benefício com um custo legal, a hora que ele chega aqui na oficina, mesmo como funcionário, ele fala, pô, cara, se você colocar isso, vai te trazer aquilo. E aí ele traz a gente pro negócio. Interessante. Boa, né? Pra você, qual é a ferramenta? A minha ferramenta predileta? Pra eu ganhar Não, dinheiro? Eu tenho medo quando a gente faça algumas perguntas. A minha ferramenta predileta pra ganhar dinheiro são os buracos na rua. Isso eu acho uma beleza. O carro bate, ele rasga um pneu, né? Mas como eu não quero o mal dos outros, eu continuo com a minha desmontadora de pneu e uma pistolinha pneumática. Que é tradicional. Minha some a ferramenta com o esquecimento. Perdi, esqueci, porque ela é um bem durável. Sim. Mas ela se perde pelo meio do caminho, o descuido, a falta de organização, então some. Eu tava aqui, sumiu, então isso quer muita reposição. Sim. Bom, estamos na reta final, né? Quase virando a última curva lá pra linha de chegada. Tem alguma pergunta no bolso aí? Na verdade, eu queria que vocês deixassem um recado aí para quem tem uma oficina ou quem tá pensando em montar a oficina, ou pro jovem que tá pensando em se capacitar. A gente falou de várias coisas. Vamos objetivar. Qual o conselho que você dá pro cara que tá pensando em começar no mercado de trabalho hoje, que é trabalhar com oficina? Quer começar, Anderson? Eu diria que primeiramente agradecer ao Dieguinho aí, agradecer o Igor. Valeu. Essa oportunidade aqui, muito boa, né? A gente demais. que agradece. Pô, demais. Isso aqui é gratificante, essa troca de... A gente quase não tem tempo, olha como é que o tempo... A gente até esquece dele, né? E assim, eu acho que, eu diria que busca na essência, a sua essência, não é o que o seu pai quer, a sua paixão. Se a sua paixão tá... O brasileiro é um apaixonado por carro. Nós somos apaixonados por carro, então enquanto ele estiver aí sobre 4 rodas aí, não estiver voando, que ele vai estar gerando muito mercado, muito aquecimento de demanda de produtos de borracharia. Então, assim, você busca na essência a sua paixão, procura se aperfeiçoar, procura a questão de gestão, vai te levar à longevidade se você tiver o controle do processo, você não separar a educação financeira. Você tem que ser um pouco mais além da paixão. Eu diria que a paixão vai te levar lá e a gestão vai te conduzir ao sucesso. E falando específico do setor de lanternagem, identificar o que realmente, caminhando na paixão, é o que você quer fazer. Né? E aí você ter exemplos, né? Eu sempre acho que referência é uma coisa que te ajuda muito, né? Pô, tal oficina é meu modelo. E aí você pode buscar, inclusive, com essa pessoa, os caminhos, cara. A gente falou aqui, pô, todo mundo para chegar aqui passou por poucas e boas, né? A gente só vende o que é legal, mas vai entender os dramas. Todo o setor vai ter drama. Até para você já estar preparado. Mas aí, depois disso, eu escolho, pô, mas a oficina que eu gosto lá, ele é focado em restauração. Pô, é um negócio de restauração que dá dinheiro, só que não é um negócio simples. Dentro desse setor tem leque para entender. Não, eu quero tratar um pouco mais pro status. Eu vou para a parte de estética e serviço rápido. Ou eu quero um negócio para giro, vou trabalhar com seguradoras. Vai entender o negócio. Então, hoje dentro se abre muito leque. A gente pode falar restauração, oficina convencional que trabalha com seguradoras e particular. As que trabalham com locadoras, que é uma crescente gigantesca, as que trabalham com serviço rápido específico e as com estética que agregam serviço rápido. Você tem dentro de um setor hoje pelo menos 5 divisões, talvez alguma que eu não me recorde aqui. Então identificar qual é o que você quer trabalhar, porque quem quer trabalhar com todos não vai. A partir do momento que você está com a oficina de giro e você colocou uma restauração no meio, você ferrou com o teu processo. A restauração vai te travar tudo. E tá aqui, eu tive conversando com o Guilherme lá da Tony Mac, né? Vou mandar um abraço pro Gui, gente boa demais. Esse cidadão é gente boa. E ele inventou de fazer uns carros lá, umas restauradas, que ele gosta. Só que, Thiago, pro negócio, eu tenho que criar um outro negócio dentro do negócio. É que nem o cara que tem oficina e vai montar um reparo rápido.
é um negócio diferente. Embora similar, ele é totalmente diferente, com gestão diferente, profissional É diferente. uma unidade, né, de Então, negócio. se vai montar um negócio, pô, estuda legal o que você quer, identifica o que quer e vai atrás dos líderes de mercado, entender o que o cara fez, o que o cara faz, como faz. E aí a internet tem ferramenta para tudo quanto é tipo, né? Então é legal entender isso e cair na gestão. Não adianta saber fazer se não souber depois gerir o que tá entrando e como eu vou fazer isso crescer, né? Sim. Boa. E devagar, né? Devagar e Paciência, né? Exatamente. Paciência e Vou resiliência. falar uma coisa, vou também deixar. Pensa grande, mas anda com os passos curtos. Boa. Eu acho que é por aí. Muito bom. E como é que faz pra achar vocês lá nas redes sociais? Fala naquela câmera ali, ó. Olha lá. Pra o pessoal te achar, fazer você aquela entra lá compra. no www.alfferramentas.com.br e nós estamos no Instagram também, tô sempre gravando os vídeos lá com vocês lá, no Anderson Barros, @alferramentas e... Então é @Anderson Barros, Anderson Barros... underline. Anderson Barros, não, na verdade eu tenho dois, é o Anderson, @Anderson Barros e nós temos também o ALF, @ALFferramentas. Boa. Perfeito. Da Orange, www.cabinesorange.com.br. A gente tem um site que vende essas partes menores, que é a sexta empresa do grupo, que é o tudoparapintar.com.br. Esse é legal para ver essas partes menores que a gente tem, Boa. vender os filtros, as pistolas também, para consultar. Geralmente na tua região já deve ter um distribuidor nosso que vai seguir esses preços, então você pode estar... Aqui no Rio mesmo tem, em São Paulo a gente já tem bastante lugares. Redes sociais da Orange você vai achar como @cabinesorange, já vai achar lá a laranjinha com o cortezinho. E o meu eu falo @Thiago Síndice, Thiago com H, Síndice igual síndico, só que com I no final. Então o Thiago Síndice já me acha lá. E procurando a mim, procurando a empresa, aí você vai colocar na internet Cabines Orange, já vai achar bem fácil. Sempre vai ter alguém perto de você para estar dando essa consultoria, ajudando. Se não a vender um equipamento, mas como melhorar seu sistema, a gente tem. Isso eu falo, é uma missão nossa, eu sempre compartilhei isso com o time, é ajudar de alguma forma o cara a melhorar a cabine dele. Pode ser, não, às vezes nem sempre é com a venda, né? Às vezes é só, identifica o perfil do cara, dá uma melhorada, fala, faz a vedação aqui, você não tá pensando na entrada do ar, ou aquela que eu falei do sistema de água, cara, deixa um filtro antes para esse ar sair, por mais que quer deixar água, mas o ar tem... Então a gente sempre tá dando algum tipo de conselho para essa evolução aí, porque a gente entende que a evolução do mercado é o que vai chegar um dia na compra do nosso equipamento. Boa. Eu quero agradecer vocês. Pô. O Thiagão, a gente se conhece há pouco tempo, mas deu um jeitinho, voltando de Londres, parou aqui para Pô. conversar com a gente, né? E eu não teria te conhecido se não fosse a Pelo minha Anderson. amizade com o Anderson, grande Igor, isso aí. que é um parceiro. Agradeço o teu tempo. Acho que os dois estão infartando de estar tanto tempo em horário comercial, né? Sem olhar o telefone. Deve estar, o tempo de vocês é Pô, valioso feliz. demais. Então, eu acho que é um prazer, mas acho que a grande vantagem é que esse conteúdo vai ficar perpétuo aqui para espalhar essa sementinha da informação que estamos correndo atrás. Exatamente. Eu Certo, também só Diego. tenho a agradecer e falar pra você aí que viu o episódio, segue lá nas redes sociais, @Piloto Automático Podcast, no YouTube, Piloto Automático Podcast, liga lá o sininho, compartilha, dá o like, faz o que tu tiver que fazer aí. E eu tenho que fazer um comunicado importante pra você que tá me vendo aqui. Lá vem. Uma coisa super importante. Hoje, 14/11/2022, uma segunda-feira, uma bela segunda-feira. Então, quero, primeiro de tudo, parabenizar aí os campeões do Brasil. O Palmeiras foi campeão brasileiro, o Cruzeiro foi campeão da Série B, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Mas quero deixar um comunicado bem forte pra você ir olhando dentro do meu olho. Dia 31/12/2022, acaba a inscrição pra passar a ser vascaíno. Tá estando? Você que já tem teu time aí, tá pensando, é só até o final do ano, bonitão. Depois a gente não vai aceitar desertor, não tem jeito. Vai ficar todo mundo maluco. É Vasquite que vai ter. Cadê o Vasco pra lá? Isso aí, ó. Clube de Regatas Vasco da Gama. O gigante da colina, o machão da colina voltou. Se quiser pular o muro, até o final desse ano. Se não, só guarda aí. Guarda um dinheirinho pra comprar aquela caixa de lenço. Porque daqui pra frente, só dá nós. Valeu.